Jornalista CBN. Hoje com Bárbara Falcão. Repórter CBN. Sábado, 13 de julho de 2024, o governo federal suspeita de irregularidade em metade dos pedidos de auxílio reconstrução no Rio Grande do Sul depois das enchentes. Segundo a TV Globo, das 630 mil solicitações do benefício de R$ 5.100, mais de 300 mil estão sendo investigadas. Em alguns casos, os golpistas usaram até nome de mortos para tentar sacar o auxílio. A Mega Sena sorteia hoje o prêmio de 15 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite, nas casas lotéricas ou pela internet. O palpite simples custa R$ 5,00. 2 jogos abrem hoje a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 4 da tarde, o Cruzeiro recebe o Bragantino e o Bahia joga contra o Cuiabá. Pela 15ª rodada da Série B, o Novo Horizontino enfrenta o Guarani, o Sport joga contra o América Mineiro e o CRB enfrenta o Coritiba. Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Juventude recebe o Internacional e o Atlético Paranaense enfrenta o Ipiranga. Na Copa América, o Uruguai e Canadá disputam o terceiro lugar, às 9 da noite nos Estados Unidos. Argentina e Colômbia disputam o título no domingo, às 9 da noite em Miami. Também no domingo, Espanha e Inglaterra disputam o título da Eurocopa às 4 da tarde pelo horário de Brasília. No horário de Brasília, 13h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Novo Horizontino, com Rafael Pio. 3 da tarde, mais 3 minutinhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Futebol Globo CBN. Hoje, tarde de sabadão, dia 13 de julho de 2024. Daqui a pouquinho, às 3h30 da tarde, a bola rola na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje é dia de pegarmos o Guarani no colo e levarmos rumo à vitória. Porque só assim, só tratando o Guarani como um filho que dá muito trabalho, é que a gente pode ajudar o Bugre a sair dessa situação complicadíssima na tabela de classificação. O Guarani é o lanterna do campeonato. O Amazonas venceu. O Botafogo, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 11 pontos a mais que o Guarani. Tudo isso e muito mais a gente vai discutir a partir de agora, porque 3h30 da tarde a bola rola para Novo Horizontino e Guarani. A narração
vai ser de Carlos Cabela, com comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Adriana Almeida. Eu estarei aqui no Central da Bola e recebendo a sua participação, seu WhatsApp pelo 19 991869070 ou então através do chat no youtube.com/CBN Campinas. Está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, A gente vai tocando de primeira e trazendo o melhor da informação nos 99.1 sobre Guarani e Novo Horizontino e Guarani. E direto e reto para saber das primeiras informações do Bugre. Ah, Bugre, como você nos dá trabalho, como você tira o nosso sono. Será que é hoje o início da reação? Por favor, traga boas notícias, Adriana Almeida. Boa tarde, Dri. Boa tarde, Rafael Pio. Forte abraço pra você, pros ouvintes CBN. Boas notícias. Tá querendo demais também, né? Aí eu tô tentando olhar, assim, Tá. até ao longo da semana do Guarani, como é que foi. Boas notícias quer dizer reforços? Pode ser? Pode ser? Pode ser. Então assim, a gente tem um horizonte aí pro torcedor do Guarani hoje começar, pelo menos, a julgar quem chegou. 5 chegaram, viu, Pio? Nessa janela que foi aberta na quarta-feira, então, pouco tempo de janela aberta e o Guarani já traz 5 reforços. Desses 5, 3 já estarão em campo hoje de início, o lateral direito Pacheco, o zagueiro Matheus Salustiano e também o volante Gabriel Bispo. Outra novidade desse time do Guarani também é o Daniel dos Anjos, atacante, que é opção no banco de reservas. O último reforço, o René, ainda não foi relacionado, mas dá uma esperança, porque realmente os números do Guarani não são nada agradáveis, dão uma projeção realmente real de rebaixamento mesmo antes da virada do turno, mas há também essa previsão e essa projeção de melhora, porque tem uma janela aberta, tem um técnico pintado colocando uma injeção de ânimo e ânimo não faltou para os jogadores do Guarani na última rodada. Vamos ver se isso hoje é traduzido em qualidade técnica diante desse tão forte time do Novo Horizontino. Técnico pintado que busca a primeira vitória sob o seu comando, e o Guarani, que já vive um jejum de 10 jogos sem vencer. Hoje vencendo é pouco na atividade total da tabela de classificação, mas é preciso um passo de cada vez. A gente vem falando isso a todos os jogos. Chegou o momento da reação, não sei até quando o Guarani vai esperar, pelo menos nos bastidores. Os reforços estão chegando. Que já é uma boa notícia, pelo menos para o torcedor começar a ver um horizonte para fugir da zona do rebaixamento e da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, Novo Horizontino vive uma fase bem diferente, né, Dri? Tá invicto a 4 jogos e conseguiu uma marca que nenhum outro time da Série B conseguiu até agora, até pelo menos esse finalzinho de primeiro turno. O time tem 4 vitórias consecutivas, ninguém conseguiu isso até agora, é o único time da Série B com essa colocação. Apesar disso, o Novo Horizontino não está no G4, está 1 ponto abaixo, 7º colocado. Então, se vencer hoje, tem uma ótima expectativa de voltar a figurar entre os 4 primeiros colocados. Essas as primeiras informações de Guarani e de Novo Horizontino. Ele vai analisar e tentar entender o que quer o técnico pintado com essas mudanças. Uma coisa é certa, que novidades, até para respirar uma forma diferente, o Guarani terá daqui a pouco. Carlão de Freitas, boa tarde, Carlão. Boa tarde. Opa, Carlão de Freitas? Só faz 2 anos que nós estamos aqui. Eu não aprendeu ainda. É que você está sentado na cadeira de um e usando o outro microfone. Então vamos lá, Boa tarde, Carlão de fazendo o Freitas. reverso, Rafael Pio. Boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN, boa tarde em especial ao torcedor do Guarani. É claro, Pio, que se falarmos em números, em retrospectos, estatísticas, né, o mais fanático torcedor bugrino vai dizer, olha, não dá, não adianta nem entrar em campo. Agora, estamos falando de futebol. E o futebol também ele é uma atividade em que você precisa da emoção, talvez até mais do que a razão.
E a sua abertura diz, é um filho que dá trabalho, é o filho isso, é o filho aquilo, só que é o filho que a gente precisa neste momento realmente carregar no colo. Eu acho que o Guarani, ele tem que se reabilitar, é obrigatório hoje a reabilitação, porque os concorrentes estão aí subindo, e o Guarani ali, né, patinando na lanterna com os 6 pontos. Mais uma vez, se levarmos em conta Novo Horizontino e Guarani, é claro que o Novo Horizontino é favorito. Agora, Pio, é futebol. O futebol, ele é maluco, de repente ele nos apresenta uma situação pouco provável, né? Ela faz se tornar provável, faz se tornar possível. E é em cima destas situações que a gente mantém aí a esperança, mantém a chama acesa de que o Guarani poderá se recuperar dentro da Série B. Quem sabe hoje, com 3 novidades, com 3 estreias, um novo momento, uma nova gestão no futebol, quem sabe hoje possa ser aí o pontapé inicial desta recuperação bugrina, Pio. Todo mundo ganha, menos o Guarani, né, Carlão? Fica complicado, né? Ontem o resultado do Amazonas foi terrível a vitória sobre o Botafogo. Essa primeira posição do CRB no Z4, ela é ilusória, porque o CRB tem 2 jogos a menos. Então realmente não é uma situação legal, é uma situação muito difícil que o Guarani vive. Talvez, de todos os rebaixamentos que nós acompanhamos do Guarani, talvez esse seja o mais complicado, né? Nas lutas contra o rebaixamento, essa seja a luta mais difícil que o Guarani tem. Porém, Pio, vamos lá, né? Vamos manter a chama acesa aí desse filho que está dando trabalho. E ele vai trazer todas as emoções durante os 90, já faz muito tempo que não existe mais, né? Agora é de 100 pra cima. Tá pronto, Carlos Cabela? Bem-vindo, boa tarde, Cabelinha. Boa tarde, Pio, boa tarde a todos. Pronto, sempre pronto, né? Ainda mais o Dia Mundial do Rock and Roll. É verdade. Hoje é o Rock Day. É verdade. Hoje com muito rock and roll na veia, e quem sabe que esse espírito do rock and roll seja inserido nos jogadores do Guarani, que conquiste uma vitória importante para dar um ânimo a mais para os torcedores bugrinos e tentar respirar nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Você falou no início da jornada que o primeiro fora da zona de rebaixamento é o Botafogo. Até levei um susto, porque eu não tinha olhado depois dos jogos de ontem como ficou a tabela. Mudou muito. Pois é, aí eu dei uma olhada aqui rapidamente e falei, caramba, o Botafogo, algumas rodadas atrás, se eu não me engano, foram 3 vitórias seguidas e um empate com o Sport na sequência. Se eu não estou enganado, foi isso mais ou menos. Eu fiquei imaginando, o Botafogo com essa arrancada que teve... Ó, ele teve 2 vitórias seguidas e um empate. Aí ele vem de 2 derrotas, mas ele teve uma sequência. Não, verdade, foram 3 vitórias seguidas e um empate. Exato. E mesmo assim, tá perto da zona. Ele é o primeiro fora. Eu fico imaginando a escadaria que tem o Guarani pra subir. É maior do que a escadaria lá do Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Rapaz do céu, muito fôlego pro Bugre, hein? Hoje seriam 4 rodadas vencendo e ninguém vencendo. Pois é. Pra ele conseguir escapar. Pois é. É muito difícil. Mas tem muito campeonato pela frente. O torcedor do Guarani não pode desanimar. Tem que continuar apoiando. Não pode deixar, o time não vai, o time não tá bom. Tem que acompanhar, tem que ir, tem que empurrar. No Dia Mundial do Rock, a sua garganta estaria igual a de quem hoje, Carlos Cabela? Boa. Bon Jovi nos tempos bons. Bon Jovi. Bruce Dickinson do Iron Maiden. Nossa, meu Deus, Fred Mercury. Nossa, aí sim, hein? isso? Vamos fechar em Fred Mercury? Vamos deixar por aí. Como o Fred Mercury faria? Siriguidu! Adorei! Meu Deus do céu. A Série B. Tudo maluco. Não, pelo amor de Deus, eu vou falar um negócio pra vocês. Se tiver contra o Guarani, eu vou gritar Ziriguidu! We are the champions! We are the champions! Isso mesmo. Série B do Campeonato Brasileiro com 3 partidas hoje, além de Novo Horizontino e Guarani, que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho às 3h30 da tarde. Às 5 tem Sport e América. Às 6 tem CRB e Coritiba. Tarde também de Campeonato Brasileiro da Série A. Às 4 da tarde tem Bahia contra o Cuiabá. E também às 4, Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino. Jogão, hein? Dia de Série D de Campeonato Brasileiro. Também a bola está rolando em 2 jogos. Iporá e Real Brasília vão empatando por 0-0. Santa Cruz de Natal contra o Iguatu vão empatando pelo placar de 1-1. Rápido intervalo, daqui a pouquinho em definitivo com tudo sobre Novo Horizontino e Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol
Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Experimente a emoção ao volante com a Caoa Ford. Descubra a Ford Ranger Limited 2025. Robustez, tecnologia, é a revolução no segmento. Maverick Laria 2024, a partir de R$ 199.990, com taxa zero e 60% de entrada em até 24 vezes. Visite nossa loja hoje mesmo e experimente a sensação de dirigir um Ford. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas. Paz no trânsito começa por você. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Enquanto a bola não rola. Guarani, Novo Horizontino. Com Rafael Pio. 3 horas 17 minutos, faltando 13 minutos para a bola rolar. Novo Horizontino e Guarani Série B, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente está acompanhando aqui o Sport TV e lá a RPC, né, traz a notícia de que o ex-técnico Dunga, ex-técnico da seleção brasileira, sofreu um acidente de carro com a esposa, ficaram feridos, mas aparentemente acho que tudo bem, né, Carlão de Freitas? Eu vou até pegar mais informações acho que tá aqui. Tudo bem pelo noticiário e a gente espera realmente que esteja tudo bem, apesar de feridos, mas que todos saiam ilesos. A energia positiva para o Dunga e para os envolvidos no acidente. Né? É isso, tô até abrindo aqui, ó, exatamente essa matéria. Só diz aqui, ó, rapidinho, o ex-técnico da seleção brasileira, Dunga, e a esposa dele ficaram feridos após o carro onde estavam capotar neste sábado na BR-116 em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi no quilômetro 39 da rodovia. Os dois tiveram ferimentos leves e estavam conscientes durante o atendimento. Conforme a PRF, o casal foi levado para o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. Os policiais fizeram teste de etilômetro nas vítimas, mas o resultado foi negativo. Então, apenas ferimentos leves. Eduardo Batista, treinador que vem fazendo um trabalho já de há muito tempo com o Novo Horizontino, e Nelsinho e o técnico Pintado há pouco tempo comandando o Guarani. São os dois diferentes nos bancos hoje, né, Dri? Sim, o Pintado busca essa primeira vitória, né, o que daria aí uma injeção de ânimo para esse time do Guarani, que vem mostrando uma disposição sob o seu comando, mas que os resultados não vêm. Então,
O Pintado, obviamente, quer essa vitória para ser um combustível para a sequência do campeonato dele, né? Agora, o outro lado é que o Eduardo Batista está à frente do Novo Horizontino há muito tempo, conquistou inclusive um acesso ano passado no Campeonato Paulista, já tem acesso da Série C para a Série B à frente desse clube. Então, o Novo Horizontino hoje se mostra com uma estrutura, apesar de não ter grande torcida, não ser um clube de massa, muito longe disso, mas é um time muito bem estruturado na cidade de Novo Horizonte e por isso hoje consegue contar aí com jogadores de Série B, de nível de Série B e brigar lá na parte de cima da tabela, né? Muita gente pode pensar que não, mas a gente tem clubes de capital brigando para não cair e a gente tem o Novo Horizontino, um time do interior do estado de São Paulo, inclusive bem longe aqui do grande centro, né, que é a cidade de São Paulo, fazendo uma campanha muito interessante e isso fruto da sequência que dá e da confiança que dá ao técnico Eduardo Batista, que também tem mostrado uma seriedade. Quando ele chegou ao Palmeiras, eu achei que Eduardo Batista seria um técnico de grande escalão, mas eu acho que de repente a parte psicológica não deixou ele avançar na carreira, mas ele mostra muita competência dirigindo um time aí de segundo escalão e tem o seu valor, obviamente, assim como o pai dele, que também dá uma recuperação interessante à Ponte Preta nesse momento. Adriana Almeida, Novo Horizontino e Guarani e Novo Horizontino já estão definidos, Dri? Sim, escalados e definidos. Aqui nos 99.1 da CBN Campinas, também no youtube.com/CBN Campinas, você confere com a Adriana Almeida a ficha técnica completa do jogo. Escalação. Guarani! É o bugre do técnico Pintado em campo com 89, Vladimir. 28, uma das novidades, Pacheco. 3, Léo Santos. 13, outra novidade, Matheus Salustiano. E 17, Jefferson. 18, Matheus Bueno. 33, Gabriel Bispo, mais um reforço. 10, Luan Dias. 19, João Vitor. 30, Ayrton. E 99, Caio Dantas. Repeteco Alviverde, 89, Vladimir. 28, Pacheco. 3, Léo Santos. 13, Salustiano. 17, Jefferson. 18, Matheus Bueno. 33, Bispo. 10, Luan. 19, João Vitor. 30, Ayrton. E 99, Caio Dantas. No banco, 31, Douglas Borges. 5, Anderson Leite. 7, Lucas Paraíso. 8, Marlon. 12, Lucas Adel. 16, Pedro Manuel. 20, Reinaldo. 21, Lucas Araújo. 26, Rafael Freitas. 32, Vinícius Iuge. E 39, mais um reforço, Daniel dos Anjos. Em frente, time valente, em seu caminho de ascensão. Novo Horizontino. O Novo Horizontino do técnico Eduardo Batista vai a campo com 93, Jordi. 25, Luizão. 4, Patrick. 33, Renato Palme. 21, Eduardo. 5, Giovani. 28, Marlon. 16, Heverson. 30, Vagninho. 7, Rodolfo. E 77, Fabrício Daniel. Repeteco do time de Novo Horizonte. 93, Jordi. 25, Luizão. 4, Patrick. 33, Renato. 21, Eduardo. 5, Giovani. 28, Marlon. 16, Heverson. 30, Vagninho. 7, Rodolfo. 77, Fabrício Daniel. No banco, 1, Ayrton. 12, Lucas Pereira. 2, Rodrigo Soares. 3, Rafael Donato. 8, William Farias. 9, Neto Pessoa. 11, Luca. 14, Danilo Barcelos. 19, Léo Tocantins. 26, Dantas. E 75, Paulo Vitor. A arbitragem do jogo. Jefferson Ferreira de Moraes é o dono do apito. Seus assistentes, Fábio Pereira e Luiz Felipe Gonçalves Correia. No VAR, Vinícius Furlan. Futebol Globo CBN. As duas equipes já em campo, protocolo acontecendo. Guarani vem todo de branco, Novo Horizontino vem de preto, tudo pronto. Aqui na equipe da CBN Campinas também já tudo definido. Você manda sua mensagem, você participa com a gente através do 19 99186 9070, o nosso WhatsApp. Ou então você manda mensagem lá no chat no youtube.com/CBN Campinas. E com tudo pronto, ele vai analisar o que pode acontecer nos próximos 90 minutos lá em Novo Horizonte. O
Comentário do jogo. E aí, com o cardápio aberto, hein, Carlão de Freitas? Olha, Pio, nós já falamos aqui na abertura, né? Ingredientes negativos cercam o Guarani neste jogo. Primeiro, o adversário, fortíssimo, não só contra o Guarani, mas é um candidato ao acesso pela estrutura, pela qualidade, pelo comando do técnico Eduardo Batista. O retrospecto do Novo Horizontino nas últimas rodadas, uma vitória imponente contra o Avaí lá na ressacada. Ou seja, situações que fazem o torcedor bugrino ficar pessimista, o que é natural. Agora, tem um jogo, né? O Novo Horizontino pode ser considerado favorito, mas entre ser favorito e vencer, tem um jogo. E é nisso que a gente se apega ao Guarani. O Guarani vem com 3 estreias, Pacheco na lateral direita, Salustiano na zaga central e o Gabriel Bispo. E outras 2 voltas importantes, 2 jogadores que foram expoentes do Bugre no derby campineiro, o Luan Dias e o João Vitor, 2 jogadores que foram muito bem. Então, nesses aspectos, eu acho que dá pra gente acreditar num novo Guarani, num Guarani reformulado, não só dentro de campo, mas fora dele também, que seja uma nova energia para tentar recomeçar, para tentar dar o primeiro passo rumo à recuperação. É uma parada difícil? Muito difícil, talvez pouco provável até que o Guarani consiga a vitória hoje, ou pelo menos um ponto, mas não custa a gente acreditar. E diante destas novas caras, diante da evolução que a equipe teve, não em termos de resultado, mas a evolução técnica com o técnico pintado, a gente acredita sim que o Guarani possa fazer frente ao Novo Horizontino e quem sabe, né, voltar para Campinas com os 3 pontos na bagagem, que seriam importantíssimos para o Guarani começar este ciclo de renovação, este ciclo de recuperação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Faltando 3 minutinhos para a bola rolar, a gente vai em definitivo para Guarani, Novo Horizontino e Guarani. Ele tá chegando pro Ziriguedu. O Fred Mercury dizia: Charles Cabela, vai, cabelinha! Essa jornada promete. Culpa do Carlão. Charles Hair. É Charles Hair, Charles Hair. Que beleza, hein? Ai, daqui a pouquinho a bola rola, gente. Mais alguns minutinhos e a bola vai rolar pra você pra acompanhar aqui no Souzaço da CBN Campinas. Guarani e Novo Horizontino pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. Aliás, hoje, eu comentava fora do ar aqui com o Pio, hoje também, Carlão, Pio, Adriana, amigos da CBN. 10 anos da final da Copa do Mundo aqui no Brasil entre a Alemanha e a Argentina, que a Alemanha se deu melhor. E amanhã a Argentina já está em outra final. Já está em outra final. E olha só, foi campeão do mundo, né? Como que são as coisas no futebol, né? Acho que há menos de, 1 ano, 2 anos, a gente falava de uma Argentina que curtia um jejum, né? Um interminável jejum. Tinha conquistado a Copa América lá em 93. E de lá pra cá foram vices, fracassos, Messi anunciando saída da seleção, coisa e tal. Hoje não. Hoje a gente tem uma Argentina às vésperas de mais uma decisão. Uma Argentina que é atual campeã da Copa América, atual campeã da Supercopa, né, Euroamérica, e atual campeã do mundo. Olha o futebol como ele é maluco. Pois né? é bem isso mesmo, né? E lá atrás, lá em 2014, toda aquela festa, né, o Brasil tinha acabado de tomar o 7-1. Nossa, histórico 7-1. E aí a Argentina, numa final de campeonato de Copa do Mundo no Brasil, e todo mundo pensava, né? Pelo menos eu, pra minha cabeça, será que vai ser igual ao Uruguai de novo? Nossa. Lembra? Olha, eu sou um fã do futebol argentino, mas depois do 7-1 em 14, imagina a Argentina campeã dentro do Maracanã, numa Copa aqui no Brasil, aí é judiar demais, né? Então, seria terrível. Melhor que ficou com a Alemanha. Muito bem, muito bem. Assim como amanhã, eu sou obrigada a torcer pra Colômbia, né? Sim. Porque com certeza, Argentina, com certeza. Com todo o respeito a Messi e a todo o futebol bonito deles. Mas agora ele já ganhou, agora ele já ganhou. Então... Mas eu acho que a Colômbia tem mais time para enfrentar a Argentina amanhã. Eu acredito. Eu gosto muito do jeito que o futebol da Colômbia é alegre. E vive um grande momento, né? Vai dar jogo bom amanhã. Se não tivesse jogado com 10 o segundo tempo inteiro contra o Uruguai, tinha feito 2-0, tinha vencido mais tranquilo. O futebol da Colômbia é um futebol muito alegre, é gostoso. Eu acho que depois daquela geração que nós tivemos de Rincon, Asprilha, Valderrama, eu acho que essa geração de 90, né? Tá muito bem encaixada, muito bem conduzida pelo Lorenzo. E hoje dá Canadá. Canadá e Uruguai. No 3º lugar. Boa, Pio. Boa. Boa. Você quer ganhar o betzinho? Belo palpite. Você apostou hoje, viu?
As duas equipes batem papo pela última vez ali, cada uma no seu lado do campo. Como já disse o Pio, todo de preto, Novo Horizontino, todo de branco, Guarani, em campo em Novo Horizonte, lá no Ismael de Biasi, pra bola rolar, daqui a pouquinho você vai acompanhar. Aliás, você pode participar com a gente, 991869070, 991869070 é o nosso WhatsApp pra você participar, e você também pelo YouTube, pode mandar o seu recado pelo YouTube, manda aí no chat do YouTube, aquele recado bem bacana pra participar com a gente aqui na Jornada Esportiva. Olha, o gramado eu acredito que seja muito bom, porque a cor do gramado está maravilhoso. Parece um carpete o gramado do Jorge Ismael de Biasi, o estádio do Novo Horizontino. Cabela, o gramado tá bonito e a temperatura mais alta que Campinas. Agora em Campinas, 23 graus. Lá em Novo Horizonte, como já é esperado, mais interiorzão, mais quente mesmo, 28 graus neste momento por lá. Pois é. Temperatura quente, né? E só para não esquecer, né? Estamos no inverno. Só para não esquecer, estamos no inverno. Saída de bola com a equipe do Guarani. O Caio Dantas está ali ao centro do gramado pro toque inicial. E a bola vai rolar para você acompanhar todas as emoções aqui no Sonzão da CBN Campinas. Estamos por conta do senhor Jefferson de Moraes, o árbitro do jogo, que comanda a partida de agora lá em Novo Horizonte. Você está acompanhando aqui na CBN? Participe, interage conosco. Tá acertando o cebolão lá, hein? Tá tudo certo. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol na CBN Campinas. Guarani, Novo Horizontino. Futebol, vamos CBN. E já vem Guarani, lançamento feito para o campo de ataque, chega a zaga do Novo Horizontino para fazer a roubada de bola, briga ali pela intermediária, quem chegava ali pelo meio era o Bispo brigando pela bola, cai, sente um pouco ali a entrada mais dura, fica reclamando de uma entrada, o árbitro não deu a falta no Bispo, mas deu a falta ali no Giovani, viu minha cara, Adriana Almeida? Do João Vitor, né, em cima do Giovani, e Guarani começa mostrando que vai marcar firme, só tem que tomar cuidado com essa rotação para não passar do ponto. Tocando a bola a equipe do Novo Horizontino na saída lá pelo lado esquerdo, trabalhando por ali com o Patrick, bota no campo de ataque, vem descendo, vem pro campo de ataque a equipe de Novo Horizonte, é pela direita, recebe Vagninho, já faz o domínio perto da direita, despacha a bola para a grande área, cruzamento feito, a zaga fez o corte, Marlon, fica com ela na sobra, vem cruzamento, segunda trave, forte demais. Pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, mas já deu uma amostra aí a equipe do Novo Horizontino que chega trabalhando e tocando a bola, Adriana Almeida. Valorizando essa posse de bola, né, Cabelão? Tudo bem que é só um primeiro minuto de jogo, mas o Novo Horizontino é quem ficou com a posse o tempo todo, tocando, buscando o melhor momento. O Marlon foi muito mal nesse cruzamento, tentou surpreender num toque de primeira, melhor pro Bugre, que já cobrou o tiro de meta. E vem pro campo de ataque, lançamento feito, quem sobe de cabeça ali para intermediário, Renato Palme já despacha o Novo Horizontino, campo de ataque, Rodolfo toca na bola, chega por baixo para fazer o quarto zaga do Bugre, trabalhando a saída de bola, mais uma vez recupera a bola, Novo Horizontino, bota na frente, Rodolfo briga pela bola, chega por ali também o Salustiano, briga, toca na bola, o Jefferson do bico, tira de lá, vem pela intermediária, ela fica novamente com o Renato Palme ali pela intermediária, a equipe do Novo Horizontino, trabalha a bola com o Patrick, lá pela esquerda já fez o passe, lá com o Heverson, ele tenta domínio, a bola vai para fora, arremesso é manual para a equipe do Bugre, 0-0, vamos chegando a 2 minutos de bola rolando deste primeiro tempo em Novo Horizonte. Ali o Salustiano, estreante da tarde na equipe do Bugre. Toca do lado, trabalhando com o Léo Santos. Já faz a abertura lá pela direita com o Pacheco. É outro estreante da tarde. Devolve a bola com o Léo Santos. Rodolfo está de longe ali, só acompanhando. Bola recuada para começar de novo com Vladimir, o goleiro da equipe do Bugre. Ali o Salustiano faz o domínio, o zagueiro da equipe do Bugre ajeita a bola perto da direita, já faz o lançamento, ligação direta lá na ponta direita, sobe de cabeça o Patrick, bota para fora, arremesso é manual para o Guarani. Tá lá o Pacheco, já faz a cobrança, joga ali no peito do Bispo, que chega pela meia, devolve no campo defensivo com o Salustiano, já domina a bola ali pelo intermediário defensivo do Guarani. Jefferson recebe lá da esquerda, tem marcação ali para cima dele, quem vai ali é o Fabrício Daniel, faz a pressão, ele devolve lá do outro lado com o Léo Santos, já trabalha com o Pacheco, agora ele vai tocando, vai rodando a bola lá no campo defensivo, de um lado e outro, tentando encontrar um espaço para chegar no campo de ataque. E a equipe do Novo Horizontino prontinha para dar o bote ali pela intermediária. Jefferson toca na bola, vem com o João Vitor, lado esquerdo, faz o domínio, 2 jogadores da marcação, faz a tabelinha, recebe de volta, bota na frente. O lançamento foi feito pela intermediária, Jefferson com ela, abriu ali pela intermediária, preparou a batida, Caio Dantas. Bateu de primeira ali, bota para fora, sobe a bola, demais, só tiro de meta, Adri. Tentou uma jogada rápida agora no setor ofensivo do Guarani, o Jefferson e o Caio Dantas. Jefferson até faz o sinal de joinha pro Caio, que deu certo, o Caio arriscou mesmo e tem que ser assim.
Tiro de meta para o Novo Horizontino, comecinho de jogo 0-0. Bela troca de passes pela esquerda ali, né, Carlão? É verdade, pelo lado esquerdo, com o Jefferson, o próprio João Vitor participando, essa bola chegando para o Caio Dantas, que é o cara da definição. Começou legal do Guarani. É claro que o Novo Horizontino, ele toma iniciativa, joga em casa, tem a necessidade do resultado, de repente pode chegar ao G4, mas gosto da postura do Guarani neste início. Olha aí. E vem com roubada de bola, vem carregando para o campo de ataque, vem descendo ali pela intermediária, bota a bola com o Pacheco, recebe lado direito, preparou o chute, preferiu o passe, linha de fundo, cruzamento veio, chega o zagueiro, Patrick por baixo para fazer o corte. A bola chega lá na lateral de ataque do lado direito do Guarani. Devolve a bola, começa de novo com o Pacheco. Fez o trabalho ali pela intermediária, quem chega para fazer o domínio é Jefferson. Já trabalha, perna canhota, preparou de longe, zagueirão foi. Renato Palme deu uma furada ali, a sorte que ela sobra pela direita, sai trabalhando ali com o Luizão. Toca na bola, vem para o campo de ataque, a equipe do Novo Horizontino fez a tabelinha, recebe de volta, lado direito, vem buscando, vem carregando, chegando mais uma vez com o Vagninho, faz o domínio, começa de novo lá no sistema defensivo com o Luizão, para Renato Palme, e rola com o Patrick, lá do outro lado, lá do lado esquerdo, para sair trabalhando a equipe do Novo Horizontino. 4 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo. Zé, tô com pressa, hein? Já ia mandar um segundo tempo aqui já, hein? É isso, hein? Só 4 minutos de jogo, gente. Só 4. Primeiro tempo tá 0-0 o placar do jogo. Tem arremesso manual lá pelo lado esquerdo, vai chegando ali para fazer a cobrança. O Heverson, ele joga no círculo central do gramado. Eduardo recebe, domina, toca na bola, vem pro lado direito, o lançamento foi feito forte ali. O Luizão chega para fazer o corte, perde a bola pro Jefferson, briga o camisa 17 do Guarani, tenta, era o João Vitor que chegava ali para fazer o corte, a bola foi para fora, o último toque do Eduardo, a bola para fora, arremesso manual para o Bugre. Ali pela esquerda você já viu o toque de 5 minutos. Deste primeiro tempo tá 0-0 o placar do jogo. Vai trabalhando mais uma vez o sistema defensivo ali, o Guarani. Não sei se é impressão minha, Carlão, mas parece que o Guarani tá mais leve em campo hoje. Tá tocando a bola, né? Olha aí o Bugre. Vem para o campo de ataque, lá pela direita, trabalhando com a Ayrton. Tenta a finta, perde a bola. Recupera o Marlon, que briga por ela lá do lado esquerdo defensivo do Novo Horizontino. Bola recuada, mal recuada. João Vitor sobrou, pintou o lançamento do Matheus Bueno. Sobe a zaga para fazer o quarto e Matheus Bueno de cabeça, ele toca na bola, devolve aqui pro lado esquerdo com o João Vitor. Encara a marcação do Luizão, carrega a linha de fundo, pintou cruzamento fechado. Espalma Jordi. Na segurança ele botou para escanteio, porque eu tenho quase que a certeza que ele ficou na dúvida. Ou ela ia na trave, ou ela ia pro gol, Adriano Almeida. Eu não sei se o João Vitor tentou cruzar essa bola ou se mandou direto pro gol. Eu só sei que seria um golaço se o Jordi tivesse um pouco desatento, porque todo mundo esperava o cruzamento. E aí ela foi direto, eu acho que não ia na trave não, eu acho que era gol. Escanteio pro Bugre, Lua Dias na bola. Tá se ajeitando lá o Luan Dias para fazer a cobrança. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. Escanteio para o Bugrão, aumenta o volume aí. Sonzão da CBN Campinas. Escanteio cobrado, jogada ensaiada, curtinha. Vem trabalhando aqui a bola, o Guarani. Pintou levantamento, segunda trave, sobe o zagueiro para fazer o quarto tiro, perigo. Ali pela intermediária, quem vem tocando na bola, sai trabalhando é o Marlon. Ele já dá um tapa nela pro Rodolfo, adiantou demais a bola, chega a marcação por baixo, Rodolfo no pé de ferro, leva o melhor. O Pacheco chega para fazer a cobertura, a bola recuada lá com o Vladimir. Para começar de novo a equipe do Guarani. Agora, o Carlão, tá todo mundo lá na área, Carlão. Aí vai os dois jogadores lá no estreio, já falamos sobre isso. Sim, sim. Mas, poxa vida, aí Foi fica lá, todo mundo lá que nem... Foi lá para ver o que dá, né? Pois é. Foi lá para ver o que dá. Os dois zagueiros vão lá pro ataque, esperando essa bola parada, e faz uma jogada ensaiada, às vezes, em alguns momentos, sem sentido, né? E você falava dessa leveza do Guarani. Não adianta mais, né? A campanha está aí, né, Cabelo? Então tem que jogar o jogo. O Guarani só vai escapar do rebaixamento jogando, acreditando, se impondo. E pelo menos até aqui, com 7 minutos, as principais chances, ou a primeira chance mais efetiva, foi do Guarani com o João Vitor. 7,5. É o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Sai trabalhando o Matheus Bueno com ela, intermediário defensivo, já dá um tapa pra bola lá pelo lado direito, hein? Por ali quem está trabalhando é Pacheco, domina, rola a bola de volta ali pela intermediária. O Bispo toca na bola, recua com o Léo Santos, recebe no peito, coloca no gramado, já faz o lançamento, joga pro campo de ataque. Essa ligação direta que não pode acontecer, tem que passar ali pelo meio. Vai trabalhando a bola mais uma vez a equipe do Bugre. Ele faz de domínio ali pelo meio, Luan Dias. Toca na bola lá pela direita com o Pacheco. Encontra, aberto o Ayrton, devolve, Luan Dias recebe pertinho da linha divisória do campo. Na perna da canhota, o lançamento é feito para a área, Jordi. Sai do gol para botar ordem na casa do Tigre de Novo Horizonte, Adriano Almeida. Buscava ali o Ayrton, né? Esse lançamento comprido, mas aí foi comprido demais, ficou muito mais fácil para o Novo Horizontino, para o Jordi, que já repôs. Tenta sair jogando o Novo Horizontino, vem para o campo de ataque, Guarani briga pela bola. Ali pelo meio, Bispo, toca nela, sobra com Jefferson, tem jogador, Rodolfo tá caído ali.
Rodolfo tá caído, tá sentindo o camisa 7 do Novo Horizontino que vem pro ataque. Não quis parar o jogo não, vai trabalhando, Fabrício Daniel com ela. Agora ele para o jogo, o árbitro, ele manda esperar ali pro atendimento ao Rodolfo que tá caído, Dri. Põe a mão na perna direita ali, o Rodolfo parece sentir muitas dores. O árbitro chega ali para conversar com ele antes de pedir a entrada do atendimento médico ou de repente a saída do Rodolfo. Perna direita. E agora não sei se o VAR vai ser acionado ali, porque o Jefferson dá uma solada no Rodolfo. Vamos esperar se vamos ter VAR. Não, já mandou seguir o jogo ali, acho que tá tudo certo ali, mas que assustou, Carlão. Quando para numa entrada assim, quando o cara vem por cima, né? Eu acho que até caberia o amarelinho. Aí o árbitro fez vistas grossas. Um posicionamento diferente do Vagninho, né? A gente se acostumou a acompanhar o Vagninho aqui em Campinas, ele como um atacante realmente, um atacante de beirada, agora ele joga quase como um ala ali, pelo lado direito. É o ala direito do Eduardo Batista. E vem pro ataque Novo Horizontino lá pela ala esquerda com o Heverson. Ele vem carregando a perna da canhota, cruzamento da área. Léo Santos de cabeça estava lá para fazer o corte, ela sobra com o Luan Dias, devolve lá pelo lado esquerdo, era pro Ayrton. Mas ele não consegue chegar na bola, o corte foi feito, a bola para fora, arremesso manual pro Guarani. Campo defensivo tem manual lá para o Bugrão. Vai lá o Pacheco para fazer a cobrança. Com as mãos ele busca alguém para fazer o passe. Ninguém se apresenta ali também. Todo mundo fica ali, marcando o marcador. Toca na bola ali o Bispo, recebe no peito, tenta o toque, pega mal na bola, devolve a equipe do Novo Horizontino, campo de ataque. O Salustiano faz o corte, briga por ela ali pela intermediária. Toca nela mais uma vez, ali pela intermediária Giovani, vem pro campo de ataque, trabalhando, Eduardo, toca nela, Vagninho, recebe pela direita, tem marcação de longe. Jefferson tá 1 quilômetro longe, pintou cruzamento, desvio de cabeça para fora. Se atirou ali no gramado para fazer o desvio de cabeça. Chegava ali, acho que era o Giovani que estava ali na entrada da pequena área. A bola foi para fora, só tiro de meta, Adri. Numa jogada que começou pelo lado direito, né? Antes desse cruzamento. E aí um cabeceio totalmente torto. Novo Horizontino com dificuldades para atacar nesse começo de jogo. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da Chevine Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Novo Horizonte, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 0. Novo Horizontino Também 0, Pio. Central da Bola. Ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, mais 2 jogos. Daqui a pouquinho, às 5 tem Sport América, às 6 tem CRB e Coritiba. 11 passados, primeiro tempo, vem Guarani para o campo de ataque, lá pela direita caminhando, vem carregando a bola, o Ayrton encarou a marcação, deu uma pedalada, carregou na linha de fundo, preparou o cruzamento, teve desvio, bola para fora. Escanteio é para o Guarani, é lá pela direita, Adriano Almeida. Na tentativa do Ayrton ali, ele foi interceptado pelo Heverson, que colocou para escanteio depois da tentativa do cruzamento. O Guarani, quando desce em velocidade, né? Vem agradando aí, vem tentando também. Escanteio, o Luan Dias está indo por ali, o Ayrton também. Vai ser aquela jogadinha de novo, viu, Cabelá? Pois é. Olha lá, os dois, conversa com o auxiliar o Ayrton. O Luan Dias fica ali do lado. Tá puxando a perna? Parece, né? Puxando a perna? Parece, né? Foi lá para a cobrança do escanteio. Tá ajeitado lá, tudo pronto. O árbitro já autorizou a cobrança do escanteio. Lá pela direita vem bola para a grande área. Tá tendo uma revisão. Tá tendo uma revisão ali, pode ter um toque de braço ali no meio da área no cruzamento, viu? Mas não, parece que não, já está autorizada a cobrança do escanteio. Vem bola para a área, Luan Dias, vem com o cruzamento ali pelo meio da grande área, sobe a zaga para fazer o quarta sobra, um Bispo brigando por ela, quem chega é o Luizão, de cabeça, toca na bola, ela sobra pela intermediária, mais uma vez com o Pacheco, dominando a perna da canhota, pintou o lançamento, segunda trave, Jordi, foi lá, faz a defesa, tem pressa na devolução, joga para o campo de ataque, é com Rodolfo, ele bota a velocidade, escapa da marcação do Matheus Bueno, ele vem pertinho da lateral do campo, Matheus Bueno vai para cima dele, toma a finta, carrega, se recupera na cobertura, volta a bola com o Vagninho, ajeita a perna direita, bota a frente da grande área, trabalhou por ali, Eduardo bateu de longe para fora. Era o Giovani na batida, rodou para fora do campo, só tiro de meta, Adriano Almeida. Uma tentativa de muito longe do Giovani, mas que foi um dos primeiros chutes a gol do Novo Horizontino no jogo. Longe, longe, melhor pro Bugre, que tem tiro de meta. O que eu acho engraçado, o Carlão, o time tá num momento difícil.
tem tempo de tá tendo tempo de treinamento, Sim, não é? sim. E a gente não vê uma jogada ensaiada no Não. Guarani. As jogadas ensaiadas são aquelas triviais, o escanteio duplo. com dois, é o que eu falo, só essa. Não tem algo assim diferente. Não, né? não tem nada. Não tem algo diferente. Isso tem a ver, claro, com o comando, né? O Pintado é o treinador, ele precisa realizar alguma jogada ensaiada. Às vezes também o jogador, pela falta de qualidade ou a falta também de pensar o jogo, não acaba executando a jogada ensaiada durante a semana, mas realmente precisaria ter um repertório mais vasto do Guarani. Quando reclama que não tem tempo de treinar, tudo bem, a gente entende. O Campeonato Paulista, por exemplo, não tem Os tempo últimos de treinar. jogos, pelo menos uma semana de treinamento. Exatamente, está tendo tempo de treinamento a equipe do Guarani. Tem que treinar a jogada, a saída de bola. Essa saída de bola tocada ao redor da grande área, essa daí é mais manjada do que, né? Meu Deus. Causa um medo, né, Cabelo? Nossa, mano. O torcedor deve comprar um desfibrilador Tá, por jogo, não é possível. Olha o Bugrão, vem pro ataque, lançamento feito ali pela esquerda. João Vitor chega na cobertura, Renato Palme recua com o Jordi, sai tocando a bola, Renato Palme devolve ele com o Luizão. O Caio Dantas apertou, João Vitor ficou com ela, carregou linha de fundo, preparou o cruzamento. Jordi! Defesaça do goleiro do Novo Horizontino. Bota a ordem na casa. E a gente dizia justamente a saída de bola, Adriano Almeida. Uma ótima roubada. E aí, o João Vitor ficou com essa oportunidade de poder... Eu não sei se ele tentou chutar, mas se ele tentou passar para o Caio Dantas, passou muito mal, nas mãos apenas do Jordi. E o Caio Dantas estava ali na entrada da pequena área para colocar essa bola para a rede. Talvez não tenha sido a melhor opção na hora da finalização, mas funcionou essa marcação sob pressão aí para cima da saída de bola do Novo Horizontino. Faltou levantar a cabeça, olhar onde estava o Caio Dantas e cruzar um pouquinho mais aberto, né, Carlão? Aliás, é isso que falta ao João Vitor, né? Que tem muita força, tem qualidade, velocidade. É um cara que se raciocinar um pouquinho na hora da execução da jogada, ele vai conseguir colher frutos. Até agora é a principal arma de ataque do Guarani pelo lado esquerdo nesta velocidade do João Vitor. Agora realmente falta um pouco de calma. Mas interessante essa marcação do Guarani, principalmente aqui no lado direito de defesa do Novo Horizontino, que demonstra alguma dificuldade, mas é um bugre que começa bem o jogo. Pois é. A gente tá vendo o replay aqui. Olha, tinha várias opções pro João Vitor, viu? Várias. E ele não conseguiu executar nenhuma. Ele foi cruzar, eu acho, né? Pela posição do corpo, acho que ele foi cruzar. Se ele cruza numa passada antes, ele pega o Pacheco entrando do outro lado, o Ayrton entrando do outro lado totalmente livre. Tem gol! Deus e Rigidum lá com o Pio. Fala aí, Pio! E esse aqui é pra movimentar e abalar as estruturas. É gol do Santa Cruz de Natal pela Série D do Campeonato Brasileiro. Nossa. Santa Cruz 2, Iguatu 1. O Iguatu tá perdendo? Tá perdendo, rapaz. Você acredita? Não acredito que o Iguatu tá perdendo, rapaz. O Santa Cruz é de Natal mesmo? Do Rio Grande do Norte? Não é o Santa Cruz? Não. Não, o nome é Santa Cruz de Natal. De Natal. O Santa Cruz, se eu não me engano, o original, a Cobra Coral, não tem calendário nacional, né? Não tem. Nossa, tem. é verdade. É verdade, não tem calendário nacional. Agora esse Santa Cruz aí, fundação desse Santa Cruz é dia 25 de dezembro. Nossa. Santa Cruz de Natal. De Natal? Deve ser. De Natal, fundação do clube. Então não deve ser de Natal no Rio Grande do Norte. Pesquisa é de Natal, aí. Natal, data, entendi. Pesquisa aí, Pio. Pesquisa aí, Pio. Agora. 16 minutos e meio. O primeiro tempo tá 0-0 o placar do jogo. O jogador do Novo Horizontino ficou bravo pra caramba ali, Adriano Almeida. É porque ele roubou a bola em cima do Matheus Bueno e ia sair em condição maravilhosa para tentar o gol, tentar algo, o Eduardo ali. Só que fez a falta, né? Pois não adianta ficar bravo. Faz a falta, é falta. Toca a bola, a equipe do Bugre vem para o campo de ataque. Heverson faz o desvio, joga para fora, remexe a manual para o Guarani, que vem para o campo de ataque lá pela direita. Vai se ajeitando lá para fazer a cobrança o Pacheco. Chegou lá para fazer a cobrança, ele busca alguém para fazer o passe. Ninguém chega perto dele ali. Tem ali no meio campo o Bispo, lá na frente tem o Ayrton. Mas ele prefere começar de novo com o Léo Santos. Lá no sistema defensivo, já despacha para o campo de ataque, lançamento feito para a grande área, subiu o Luizão de cabeça, escorou. Ela vai sobrando com o João Vitor, dominando a coxa, coloca no gramado, devolve a bola pelo círculo central do gramado com o Salustiano. Rola do outro lado, Léo Santos fica com ela para fazer o domínio. Perto da direita, doca a bola, curtinha lá com o Pacheco. Ih, rapaz, Pacheco literalmente pisou na bola ali, tentou o passe, conseguiu se recuperar, mas o Novo Horizontino ficou a bola, o toque é feito ali pelo Giovani, sobra de bola na zaga do Guarani. Para sair trabalhando mais uma vez lá com o Vladimir, lá na grande área do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Cabela, Oi. O Santa Cruz de Natal, ele realmente é de Natal no Rio Grande do Norte, manda os jogos lá no Frasqueirão.
Ele está na Série A do Campeonato Potiguar. Que susto. E ele está, como eu disse, ele é de Natal, mas ele também foi fundado em 25 de dezembro de 1968. Então ele é de Natal nos dois sentidos, data e da cidade. Vamos fazer uma fezinha na Mega Sena hoje. Cultura esportiva de cabelo é sensacional. Não, absurdo, cara. Qualquer coisa é isso. Olha, Cabela, não sei se não vai dar VAR. O Eduardo foi com o pé com a chuteira levantada, cravos na canela do Matheus Bueno, que ainda está no chão aí sentindo dor. Não sei se o árbitro o Vinícius Furlan está no VAR, não sei se o Furlan já está falando aí com o árbitro. Passa um zap para ele aqui. Passa. Primo de Carlos Giacomelli, um abraço para Carlos Giacomelli. E o Jefferson Ferreira, que é o árbitro, agora Matheus Bueno levanta, olha, inclusive. Agora ele põe ali dizendo que está escutando o Furlan, pelo menos, né? Pois é. Ele faz aquela posição de Zé Rico ali, mas mandou seguir pelo jeito, né? Ou não? Ainda não. Ainda não. Tá ali o Matheus, chamou a atenção do Matheus Bueno, mandou acalmar. Cabela, Oi. Nós falávamos do Furlan, o Furlan, ele apitando, ele tem como característica, na qual eu gosto, ele deixa o jogo correr um pouco, né? Não é, por exemplo, quando tá o Wagner Heuê no VAR, Deus me livre, cada hora é um VAR, cada hora é uma expulsão. Olha, eu acho o lance digno de expulsão, hein? Vou ter que passar um zap. Contemporizou agora. Vou ter que passar um zap mesmo pro Furlan. Vou ter que falar com ele depois. Olha, foi no meio da canela jogou e com a sola inteira. O Furlan jogou no Capivariano, né? Jogou? Jogou, fez a base lá. Meu Deus. E eu digo assim, se é com um pouco mais de força do Eduardo ou se a perna do Matheus Bueno tá mais presa no chão, eu não sei se daria fratura, viu? Pois é. É zap? E ele não deu um cartão. É pra mandar o zap pra ele lá? Vou mandar o zap lá pro Nem cartão. Então, pelo menos o amarelo, né? Pois é. Se já é um lance que gera dúvida para um vermelho, pelo menos o amarelo. Mas o VAR pode? Não, o amarelo não pode. Na hora do lance ali, o árbitro deu a falta, mas não deu o cartão, então também não resolveu nada. E agora tem falta pro Novo Horizontino lá pela esquerda, viu, Adriana? Falta de muito longe, mas vai vir jogada aérea para a área do Bugre. Todo mundo lá no meio da grande área, pinta o levantamento, sobe de cabeça o desvio! Giriguidum! Gol! Do Novo Horizontino! Renato Palme, o capitão de Novo Horizonte! Ele faz o gol de cabeça, bota pro fundo do gol, estufa a rede a 20 minutos deste primeiro tempo, na cobrança de falta do Fabrício Daniel. O Renato Palme foi lá em cima para dar uma testada na bola e jogar pro fundo do gol. Deu Ziriguidum pro Novo Horizontino, pro Novo Horizontino, nada pro Guarani, Adriano Almeida. A falta era de muito longe, só numa jogada aérea mesmo para dar em alguma coisa. E foi isso que o experiente time do Novo Horizontino fez. Bola para o alto e aí o Renato Palme subiu mais do que todo mundo, inclusive mais do que o Matheus Bueno, que tinha acabado de sofrer uma falta dura e estava na marcação dele e não conseguiu a impulsão necessária para acompanhar o Renato Palme pelo alto. Cabeceio certeiro que coloca o Novo Horizontino na frente, 1-0. Pois é. E o Novo Horizontino que não tinha chego uma vez ainda com perigo ali na meta do Vladimir, Carlão. Ô, Cabelo, até fora do ar nós conversávamos aqui, eu e Rafael Pio, e nós falávamos dessa situação do Guarani, né? O azar de um time que está na lanterna, que passa por um momento complicado. O Guarani até os 20 minutos fazia uma boa partida. Não vou dizer que era dominante, mas estava bem no jogo, criou duas oportunidades. Na verdade, estava um jogo muito equilibrado. Estava um jogo equilibrado, mas o Guarani com coragem, com personalidade. Aí no primeiro lance mais efetivo, ou mais perigoso do Novo Horizontino, uma desatenção, o Matheus não teve força para acompanhar o Renato Palme, e aí toma o gol de cabeça. Agora que é o problema, né? Porque mentalmente a gente tem falado do Guarani que passa por problemas, né? É um time que emocionalmente apresenta muitas limitações, haja vista nos dois últimos jogos em casa. Agora vamos ver como que vai ser o comportamento da equipe, né? Cuca fresca neste momento para tentar aí reverter a situação. Tem que continuar com aquela leveza que nós falávamos agora. Sem dúvida, a postura até aqui. Sim. A postura até aqui. Tomou o gol, tudo bem, falha tal, mas claro que vai dar uma assustada, mas é se recompor para permanecer no ritmo em que estava.
Trabalha a bola, sai da equipe do Bugre que vem para o campo de ataque, chega por baixo ali para fazer o quarto e o Heverson. Sobra de bola no sistema defensivo, vai trabalhando a bola Renato Palma, é autor do gol do Novo Horizontino. Ajeita a bola perto direita, rola com o Luizão, lado direito, toca na bola, faz domínio ali, tem a pressão do Caio Dantas, ele recua para começar de novo lá com o Jordi. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 23 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Em Novo Horizonte, lá no Jorge Ismael de Biasi, o placar CBN tá assim, ó. Novo Horizontino. Renato Palme de cabeça. Guarani. Nada para a equipe do Guarani, Rafael Pio. Central da bola. Faltando 7 minutinhos para começar os jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Às 4 da tarde tem Bahia e Cuiabá e Cruzeiro e Red Bull Bragantino. 23 minutos e meio, bola tocada para fora, teve o desvio lá do Ayrton, joga para fora a bola, o arremesso era o Luan Dias. Joga a bola para fora, arremesso manual para o Novo Horizontino no sistema defensivo e não tem pressa nenhuma, né? Novo Horizontino não tem pressa nenhuma para fazer ali a cobrança do arremesso manual, tá ganhando o jogo por 1-0, só chega agora o Heverson lá para fazer a cobrança, joga a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito ali, quem faz o quarto e estica a perna é o Léo Santos, devolve o Guarani do campo de ataque, Renato Palma de cabeça, escora, vem pela meia, Bispo, toca na bola, sobe Luizão, de cabeça ele joga, a bola devolve o Novo Horizontino, no meio do caminho ali o Marlon, briga por ela, bola espirrada, sobra lá pela direita com Pacheco, já domina a bola, devolve mais atrás para começar de novo, ali na intermediária, a equipe do Guarani vai trabalhando mais uma vez ali, o Bugrão, abre pelo lado esquerdo com o Jefferson, domina, devolve, Salustiano, fez o domínio para tocar do lado direito ali com o Léo Santos, vai tocando a bola de um lado de outro, Bispo toca no Salustiano, rola a bola pela esquerda com o Matheus Bueno, domina, levanta a cabeça, alguém para fazer o passe, ele joga na frente o lançamento ali entre os zagueiros, Luan Dias, faz o domínio, carrega, linha de fundo, prepara o cruzamento, foi travado, chegou por baixo, Renato Palme, corta, a bola volta ali pelo meio, Luizão, dá um pico na bola, mais uma vez o toque é feito, Ayrton devolve a bola lá pro meio da grande área, sobe Renato Palme de cabeça, estica por baixo, Heverson, faz o quarto e joga a bola para fora, arremesso manual para o Bugre. É lá pela direita o arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Tem pressa, Pacheco na cobrança, Bispo devolve, Pacheco com ela. Pintou cruzamento na área, mas não tem ninguém do Guarani por ali. Tinha o Luan Dias no primeiro pau, mas a bola foi muito alta para ele, passou por todo mundo ali, viu, Adriana? Passou por todo mundo e foi tão ruim que saiu até em lateral lá do outro lado. O Guarani parece que sentiu esse primeiro gol do Novo Horizontino. Eduardo Batista tá bravo ali com alguma coisa ali, Eduardo Batista ali. Falou ali. O Novo Horizontino até aqui burocrático, né? Não criou uma oportunidade clara, vai vencendo o jogo e colocando o time no G4, né? Esse resultado positivo até aqui, mas apresenta até que um futebol organizado, é bem verdade, mas burocrático. Agora, Cabela, sinto falta do Luan Dias, né? Apareceu agora e é um cara que precisa ascender. Ele é o camisa 10 do time, procurar jogo, tentar armar esse time do Guarani, ser um protagonista, né? Coisa que ele foi no duelo contra a Ponte, né? Retorna hoje depois de cumprir suspensão. Então o Guarani precisa dele, ele precisa aparecer mais. Impedimento marcado ali no ataque do Guarani, o auxiliar número 2 lá, o Luiz Felipe, acabou anotando o impedimento do jogador, era o Ayrton que estava lá, impedimento anotado, aí foi lá. E ele falou ali, quase que encostou o nariz com o nariz ali com o auxiliar, viu, Adriana? Ficou bem bravo ali, mas estava um pouquinho na frente, né? A gente já conseguiu aqui detectar pela câmera o Ayrton na frente. Sai jogando a equipe do Novo Horizontino lá pela esquerda, bota a bola no campo de ataque. No meio do caminho teve o quarto desvio, Marlon, pra mim, dominou com o braço ali. Sobra de bola, toca de novo no braço dele. E agora o árbitro anota a falta. É falta que favorece o Bugrão. Ali pela intermediária, Matheus Bueno na cobrança. Toca curtinho. Lá pela direita sai trabalhando a equipe com o Luan Dias. Deu um tapa na bola pro Pacheco. Carrega pro campo de ataque. Deixou curtinho. O Ayrton faz a finta. Vem na diagonal. Puxa pela meia. Toca na bola. Lançamento pra ninguém. Então ele mesmo corre lá. Vai lá, brigar pela bola. Faz a pressão em cima do Heverson. Quase que ele leva melhor. A bola foi pra fora. Arremesso manual para a equipe do Novo Horizontino, lá pela esquerda, sistema defensivo, 1-0, tá ganhando a equipe do Novo Horizontino. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 27 minutos, já um primeiro tempo. Trabalha o Guarani na recuperação de bola, vem ali pela intermediária. Toque feito, bola enfiada na área. Era ali para chegar do Caio Dantas, ele chega empurrando todo mundo ali. Quem fica com a bola é o Jordi, que bota a ordem na casa do Novo Horizontino, Dri. Tentou uma velocidade do Caio Dantas agora, que tentou ali, mas muito bem marcado. O Jordi bem colocado, pegou com facilidade
Mas o Bugre, depois dessa jogada aí, vai ter posse de bola de novo com o lateral. O Vagninho subiu de cabeça ali, colocou pra fora e fica caído ali sentindo, né? Um encontrão que teve ali com o Jefferson, arremesso manual para a equipe do Bugre, já cobrado, curtinho. Trabalha ali Matheus Bueno, tapa na bola lá com o Léo Santos. Pela direita o Pacheco é quem recebe, o Marlon encosta na cobertura, ele joga na frente. Fez o domínio, Luan Dias, mais uma vez tenta o toque do lado, faz a tabela com o Bispo. Quando faz o lançamento, meu Deus, né? Lançamento subiu de graça para a equipe do Novo Horizontino, que retribuiu o presente. Colocou a bola para fora, o arremesso é para a equipe do Guarani. 28 minutos deste primeiro tempo. 991869070. Você pode participar com a gente, mandar o seu recado, mandar sua mensagem aqui pra gente. For áudio, vai pro ar, hein? Vem mais uma vez o Bugrão pro campo de ataque. Luan Dias recebe lá na ponta direita, devolve de calcanhar. Ayrton chega do lance, vai pro cruzamento, no pé de ferro, leva melhor, foi tocado por baixo, é falta! É falta em cima do Ayrton, lá pelo lado direito. Ali é um palmo da linha lateral da grande área, viu, Adriano Almeida? Foi um passinho ali para não ser pênalti, mas eu também duvido que o Heverson faria essa falta se tivesse pisado dentro. Na verdade, o Heverson já estava com o pé dentro da área, mas o choque foi com a outra perna que ainda estava fora. Por isso que não foi um pênalti. O Ayrton fez uma jogada boa, insinuante por ali, ia tentando o drible, ia passar da marcação. Quando sofreu essa falta, é melhor que um escanteio, porque é mais perto ali. Vamos ver se esse cruzamento dá certo, Cabelar. Vamos lá então, vamos aguardar, porque vai todo mundo lá pro meio da grande área. O Jordi tá preocupado, a barreira sendo armada ali entre a pequena área e a grande área, ali na lateral, pertinho da linha de fundo. O Luan Dias tá lá na cobrança, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá. Quem sabe agora, torcedor do Bugrão, aumenta o volume, vem comigo, vem com o somzão da CBN. Vai autorizar o árbitro na cobrança da falta, bom momento pra equipe do Guarani. Quem sabe agora o gol do empate do Bugre. Vai pra bola, Luan Dias, tá autorizado, de perto da canhota, Luan Dias para fazer o levantamento, ele fica reclamando ali do posicionamento da barreira. Luan Dias, na cobrança, correu para a bola, faz o levantamento. Eu não vou nem chamar Adriano Almeida, eu vou chamar o Carlão. Dá para explicar essa falta cobrada pelo Luan Dias? Foi aquilo que você falou agora há pouco, né? O lance era relacionado a um escanteio, né? A nossa crítica. E agora, uma chance que poderia ser melhor aproveitada, o Luan não fez nada, né? Ele não cruzou, ele não mandou pro gol. Agora, Cabelo, é aquela coisa que tem atormentado o Guarani, né? O time vem para baixo, né? Mentalmente, psicologicamente, o time parece que sem forças para reagir. E aí começa a cometer lances bizonhos como esse do Luan Dias. Pô, então põe fraquinho ali dentro da área, vê o que dá, pega algum zagueiro do Novo Horizontino, faz um gol contra, sei lá, mas cria alguma alternativa, né? Gera algum desconforto para a defesa adversária. É, porque ele não cruzou, não fez nada, não bateu pro gol, não fez uma jogada ensaiada, nada. Simplesmente jogou a bola para a linha de fundo. Começou. Aonde? Na Série A do Campeonato Brasileiro, além de Bahia e Cuiabá, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. E começou também, Cabela, pela Copa do Brasil. Juventude e Internacional lá em Caxias. No primeiro jogo, quarta-feira, o Juventude venceu por 2-1 no Beira-Rio. 1-0, o Novo Horizontino tá ganhando, tem falta. Mais uma pro Guarani. Essa tá um pouquinho mais longe lá, Adriano Almeida. Mais longe, mais ou menos da distância que o Novo Horizontino lançou para fazer o gol lá. Verdade. E agora é pro lado do Guarani. Vamos ver se dá certo. Foi pra cobrança da falta, levantamento lá na grande área, sobe a zaga, faz o corte, ela volta, Jefferson domina, recua, círculo central do gramado com Matheus Bueno, se livra ali da marcação do Fabrício Daniel, ele faz o lançamento direto pra fora. Só tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. A TV focou o Caio Dantas aqui. Me passou pela cabeça como ele sofre lá na frente, não? 31 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Em Novo Horizonte, no Jorge Ismael de Biasi, 15ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Novo Horizontino. 1. Guarani. Nada, Rafael Pio. E pela Copa do Brasil, além de Juventude Internacional que já estão jogando, às 18 horas tem Atlético Paranaense contra o Ipiranga. Há 2 meses foi o jogo da ida, lá em Erechim o Ipiranga venceu por 2-1. Só explicando, esses jogos da Copa do Brasil estão acontecendo com os times gaúchos devido às tragédias lá no Rio Grande do Sul. Futebol Globo CBN. 32 minutos e meio, é o primeiro tempo, pois não, Adriana? Só repassando, então, esses reforços do Guarani, né? Alguns, inclusive, em campo hoje.
5 reforços já contratados. Os zagueiros René Santos e Matheus Salustiano. Salustiano, inclusive, que já começou como titular hoje nessa zaga do Bugre. O lateral direito Pacheco, que também já é opção do Pintado hoje como titular. O volante Gabriel Bispo, que também faz sua estreia já. E o atacante Daniel dos Anjos, que está no banco de reservas. Ou seja, apenas o René Santos é que não está relacionado para esse jogo. A janela abriu na quarta-feira. Quarta-feira também foi o dia que o executivo de futebol, Rodrigo Pastana, chegou ao Brinco de Ouro. Ele que trabalhou e contratou peças importantes no elenco que subiu da Série C para B em 2016 e depois na temporada de 2022. Agora ele retorna ao Brinco, não teve participação nessas primeiras contratações, porque antes dele estava Toninho Cecílio, que foi desligado no começo da semana, dessa última semana. E o Pastana diz que vê lacuna, sim, no elenco para buscar novos reforços, buscar contratações. E olhando para esse time, obviamente o Carlão fala com muito mais propriedade, mas eu só vejo o Guarani se reerguendo com 2 ou 3 nomes que venham para resolver problemas pontuais desse time, como, por exemplo, a armação das jogadas. Vamos ver se o Rodrigo Pastana consegue resolver esse desafio enorme que tem aí como executivo de futebol do Guarani. O Carlão fala daqui a pouquinho sobre isso, Carlão, mas esse é um problema crônico, né? Essa tal da armação de jogada. Não temos, né? Não temos né? mais no futebol brasileiro, ou futebol brasileiro carente, né? Em termos de Série B, o que me vem à cabeça o Elvis na Ponte, o Lucas Lima, né, no Sport Recife. Sim. Mas deve ter mais alguns, porém é uma posição escassa. Agora, com relação aos reforços que a Adri falou, e eu estou com ela, são reforços que não animam, pode até desabrochar, podem ajudar, mas são reforços que não animam o torcedor. E o Pastana vai ter que ter essa criatividade, né? Ser assertivo, ir ao mercado e contratar jogador condizente com a camisa do Guarani, porque o que estamos vendo neste Guarani 2024 é algo tenebroso. E só uma observação, Cabela, 59-41 de posse de bola, 59 pro Guarani. Não aconteceu nada, né? Não, nada, absolutamente nada. 34 minutos e 50 deste primeiro tempo. Trabalha a bola a equipe do Bugre lá pela direita com o Pacheco. Tem a marcação do Marlon pra cima dele, recua com o Léo Santos. Aí, ó, onde tá o percentual de posse de bola aí, Carlão? Assim, ó, tocando a bola de um lado e do outro, sistema defensivo. Não adianta nada. Não resolve. Não adianta nada. Favorece até o Novo Horizontino, né? Que famosa dá a bola pro Guarani porque não vai acontecer nada. Pois é. De cabeça ali, tocou na bola o Salustiano, ela vem pelo campo de ataque, não consegue fazer o domínio, Caio Dantas, ela volta com o Novo Horizontino, Rodolfo tenta a finta, vem Salustiano por baixo para fazer a roubada de bola, escapa da marcação, sofre a falta, leva vantagem a equipe do Bugre, Caio Dantas toca na bola, vem pelo meio, trabalha a bola no campo de ataque, Luan Dias abre com o Pacheco lá pela meia direita, ele carrega para o campo de ataque, pintou o lançamento na área, Luizão de cabeça, faz o corte, tira o perigo de lá, para sair trabalhando aqui pela direita. Vai buscando aqui o Vagninho, toca a bola para fora, porque tem jogador caído. Tem jogador que foi atingido, jogador que está precisando de atendimento médico em campo. Eu acho que é do Novo Horizontino. Não. Sim. Era o Rodolfo que caiu ali. Era o Rodolfo que foi na dividida ali com o Salustiano, né? Que ficou caído, o árbitro falou que não vai parar não. É isso, Dri? Aí ele levantou depois rapidamente, o Novo Horizontino colocou essa bola para fora, né? A mando do árbitro, o Guarani devolveu. E ficou tudo bem com o Rodolfo, então foi uma paralisação aí desnecessária de cera, porque o árbitro agora inclusive dá cartão amarelo para o Rodolfo, percebendo que ele caiu apenas para parar o jogo e não continuar por ali. Novo Horizontino que vai vencendo, por isso amarelado o Rodolfo. Estamos com 36 minutos, o Rodolfo já caiu pelo menos umas 4 vezes. É jogador experiente, né? Matreiro, olha o Bugre. Vem Bugrão pro ataque ali pela meia, Luan Dias abriu lá pela direita, Ayrton encarou a marcação, puxou na perna direita, bateu, explodiu na zaga, sombra com Renato Palme. Pra sair jogando pro Novo Horizontino, vai pro campo de ataque, sabe ali o Marlon de cabeça, desviou, mas ela sobra lá na zaga do Guarani. Mas ele já caiu, ó, ele já colocou a mão na cabeça, que teria sofrido uma pancada na cabeça, na canela, agora no pé. Gente, manhoso, né? Meu manhoso, Deus do céu, experiente, né? Pois o Novo Horizontino vai levando o jogo, vai administrando, o Guarani fica com a bola, mas não oferece tanto perigo e leva o jogo administrando essa vantagem. João Vitor domina a bola, recua com o Luan Dias, toca mais atrás com o Jefferson. Busca alguém pro passe, devolve ali pelo lado esquerdo, mais uma vez Luan Dias com ela. Tem a marcação em cima dele do Vagninho. Recebe, João Vitor, foi pra finta. Pintou o cruzamento, vem bola pra área. Subiu o Renato Palme de cabeça pra fazer o corte. Ela vem pela intermediária, brigando pela bola ali o Matheus Bueno. Chega o Rodolfo pra cima dele, chega também o Fabrício Daniel. A bola sobra com o Salustiano.
ele, para resolver o problema, virou o corpo lá na intermediária de ataque, recua lá com o Vladimir, goleiro do Guarani. Para consertar e sair jogando mais uma vez lá pela direita. Pacheco já recebe no campo de ataque, toca na bola, curtinho do lado com o Ayrton, que recua no Léo Santos, que toca a bola do lado com o Salustiano. 37,50, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Guarani chegava no campo de ataque, ficou caído ali o Caio Dantas, pedindo uma falta, o árbitro não foi nada, e tá fazendo sinal para ele, pode levantar, foi nada. Segue o jogo, Léo Santos vem pro ataque, rola a bola lá pela direita, trabalha com o Pacheco, pertinho da lateral do campo, escapa da marcação do Marlon, vem na diagonal, toca no Ayrton, Ayrton briga pela bola, o Marlon por baixo quase que rouba, no bate e rebate, Salustiano faz o corte, devolve ali pela intermediária, bola recuada, Léo Santos já dá um tapa nela pelo lado esquerdo, com Jefferson, recebe, faz o domínio, foi pra tabela, na devolução, Luan Dias, calcanhar no meio de 3 jogadores da equipe do Novo Horizontino, deu de graça ali para a equipe do Novo Horizontino que vem para o ataque com o Luizão. Zagueirão no ataque, tocou pro Rodolfo, entrada da área, fez a finta, puxou pela meia, sobra de bola. Fabrício bateu de fora! Fabrício Daniel, hein, pegou de perto da canhota, de fora da área, ela foi para fora, fica se lamentando ali, que teve uma excelente oportunidade do Novo Horizontino, Adriana. Num chute rasteiro agora, o Fabrício podia ter colocado mais força nessa bola, né? Ele mesmo se lamenta porque tinha espaço para chutar da entrada da área, tinha liberdade, tentou de primeira, mas aí pegou muito com o canto do pé, essa bola foi fraca, o Guarani já que vai saindo agora. 39 minutos deste primeiro tempo. Santa Cruz fez outro gol, Pio? Santa Cruz ainda não, continua 2-1, Santa Cruz de Natal contra o Iporá. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, 10 minutos do primeiro tempo, é gol do Cruzeiro, agora Cruzeiro 1, Red Bull Bragantino 0. 39,5. Olha o Novo Horizontino. Vem pro campo de ataque com o Wagninho. Bota a velocidade. Tá longe a marcação. Salustiano chega próximo. Ele faz o cruzamento. Briga pela bola o Marlon. Por baixo para fazer o corte era o Bispo que estava na cobertura. Bola sobra com o João Vitor. Ainda no campo defensivo do Guarani. Rola a bola ali pelo meio com o Bispo. Antecipou o Marlon. Toca na bola. Mas ela sobra lá pela direita. Ayrton. Trabalha, devolve, Pacheco, faz o domínio, rola a bola pelo círculo central do gramado ali com o Luan Dias, vem buscar o jogo, faz o domínio, gira o corpo à frente do Rodolfo, toca do lado curtinho com o Matheus Bueno, recebe de volta, perde a canhota, faz o lançamento para o campo de ataque, nos pés do Luizão. E faz o domínio, agradece o presente, toca no Wagninho, sai trabalhando, vem para o ataque a equipe do Novo Horizontino também, que também se livra da bola ali pelo meio. O Eduardo joga lá no campo de ataque para o Vladimir ficar com ela. Vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados, é o primeiro tempo do jogo. 15ª rodada, Série B Campeonato Brasileiro, placar da CBN tá assim, ó. Novo Horizontino 1. Guarani 0, Rafael Pio. Central da bola. Bola rolando também pela Copa Paulista. O Capivariano vai batendo o Red Bull Bragantino por 1-0. Primavera vai vencendo o São Bento por 2-0. Ei, que resultado maravilhoso. União São João e Rio Claro vão empatando por 0-0. São Carlense e 15 de Piracicaba também 0-0. Futebol Globo CBN. Cruzamento na área, ataque do Guarani, zaga faz o corte do Novo Horizontino, ela sobra com o Bugre, ainda no campo de ataque Léo Santos, ali pelo círculo central do gramado, ele rola com o Salustiano no lado esquerdo, já dá um tapa na bola pro Jefferson, recebe pertinho do lateral do campo, vem pro campo de ataque ali com o João Vitor, faz o domínio, marcação do Wagninho, ele tenta escapar da marcação, recebe a falta, jogo tá parado, é falta que favorece o Guarani, Adriano Almeida. Falta do Wagninho agora, calçou o João Vitor por ali, pelo lado esquerdo do ataque do Bugre, eu acho que vai vir bola para a área do Novo Horizontino, Cabela. E o Luan Dias fez sinal ali de substituição, hein? Ele olha pro Pintado, fez sinal de substituição pro Pintado. Luan Dias está na cobrança da falta ali pela esquerda, hein? Vem bola para a grande área, 41 minutos e 40. É um primeiro tempo. Quem sabe agora tá todo mundo lá na meia-lua, hein? É falta pro Bugrão, Luan Dias na cobrança, bola rolada do lado, Matheus Bueno, toca curtinho, fez o passe, devolve, Luan Dias recebe, lá do canhoto, preparou o cruzamento na área, chega, Renato Palme, rasgando, dá um bico na bola, tira o perigo da grande área. Cabela. Ela volta ali pela intermediária com o Matheus Bueno, pois não, Adriana? Eu não sei se o Luan Dias está ainda puxando a perna no começo do jogo, vocês chamaram a atenção para isso, agora ele podia ter cobrado direto, cobrou de lado para não colocar muita força. Tá estranha mesmo a situação do camisa 10. Jefferson recebeu na ponta canhota, cruzamento na área! Ziriguidum! Gol!
Caio Dantas. O cruzamento do Jefferson de primeira. Caio Dantas de perna canhota joga pro fundo do gol. Estufa a rede a 42 minutos deste primeiro tempo. Empata o jogo Bugrão em Novo Horizonte. Tá tudo igual. Deus de Rigdu. Pro Caio Dantas. Muito rock and roll pro Guarani. Um Bugrão, um também pro Novo Horizontino, Adriana. A jogada começa pelo lado esquerdo, com o Luan Dias, que encontrou muito bem o Jefferson numa avenida por ali. Ele tem profundidade, vai até o limite da linha de fundo e vê o Luan Dias vê o Caio Dantas muito bem colocado. Cruzamento na medida pro 99 do Bugre pegar de primeira no canto, tirar do ângulo de qualquer possibilidade do Jordi. Guarani deixa tudo igual em Novo Horizonte, 1-1. Novo Horizontino vem pro campo de ataque, trabalha a bola ali ao redor da grande área, chega a zaga do Bugre, faz a roubada, toca na bola, Luan Dias tenta a finta, perde a bola, recupera mais uma vez, vem com ela, Eduardo, cruzamento na área, sobe a zaga do Bugre, corta Jefferson de cabeça, toca nela, vem pela intermediária, Matheus Bueno dá um bico na bola, tira o perigo dali da grande área. Carlão de Freitas, tá tudo igual, Carlão. E o Guarani se aproveitou até da inércia do Novo Horizontino achando que as coisas estavam definidas na primeira etapa e se encorajou. Quando a gente fala do Luan Dias, é isso que a gente pede, ter personalidade para encarar, para ajudar o ataque como ele ajudou. Vem mais uma vez Novo Horizontino, cruzamento da grande área, chega para fazer o quarto do Pacheco. Ela sobra com o Vagninho pela direita, já faz de domínio, levanta a cabeça para fazer o passe, ele encontra ali ao lado o Luizão, que vem para o campo de ataque, ajeita, perto da direita, rola a bola, devolve aqui pelo lado direito, pertinho da lateral do campo, com o Eduardo, vai para o cruzamento, teve desvio, pega Vladimir. E bota ordem na casa do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vamos chegando a 45 minutos deste primeiro tempo. 1-1 é o placar do jogo em Novo Horizonte. Aí o Dantas empatou agora há pouco aí para a equipe do Bugre. E é engraçado, né, Carlão? A gente falava, o Guarani toca na bola, toca muito a bola, tem mais posse de bola, mas não chega. E quando não foi o atacante de ofício que fez o cruzamento, que foi o lateral, mostrou para o atacante como deve cruzar, né? E conseguiu realizar uma jogada aqui pelo lado esquerdo, que é o lado mais efetivo do Guarani, com o João Vitor, com o próprio Jefferson. O Luan Dias, quando caiu por esse setor, conseguiu, né? Criou a jogada, teve ali a iniciativa para tocar no espaço para o Jefferson. Jefferson cruzou na medida para o Caio Dantas. E assim, o Guarani ia encarar como encarou nessa reta final. Novo Horizontino, a partir do momento que construiu a vantagem, caiu também um pouquinho, foi levando o jogo, foi administrando, e o Guarani encarou. Né, mostrou pro Novo Horizontino, não, você não ganhou o jogo ainda não, eu tô aqui, eu vou lutar, eu vou brigar, e é assim que tem que ser. Já mais 4. 45, vamos a 49 neste primeiro tempo. Chega rasgando o Luizão, dá o bico na bola, devolve no Novo Horizontino, campo de ataque, Léo Santos responde de cabeça para tocar na bola, o Caio Dantas toca nela, faz a finta, vem ali pelo meio. Chega rasgando, Renato Palme dá um bicão na bola, joga lá para o campo de ataque, Pacheco de cabeça escora. Ela vai lá pelo lado esquerdo, defensivo do Novo Horizontino, ali com o Heverson, devolve no ataque, faz o lançamento e a falta. O Léo Santos faz a falta em cima, eu acho que caiu, deve ser o Rodolfo, né, Adriano Almeida? É, o Rodolfo de novo, né? Coloca a mão na cabeça, mas agora o Léo Santos também sentindo dores no rosto. Por isso, os dois jogadores sentados no gramado. Acho que não vamos só até 49, não. Acho que vai ter mais um minutinho por aí, viu, Cabela? Pois é, vão se levantando os dois ali, tanto o Léo Santos como o Rodolfo. Vão se levantando ali os jogadores. Então, tá tudo bem com eles, né? Tanto o Rodolfo quanto o Léo Santos, tá tudo certo ali. Vai pintar falta. E olha, Adriana, a falta é do mesmo local da falta cobrada no gol do Novo Horizontino, viu? É, exatamente. E de novo com o Fabrício Daniel na cobrança. Guarani com marcação redobrada agora para não repetir o que já aconteceu. 47 minutos deste primeiro tempo é falta para o Novo Horizontino, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá dentro, tá preocupado o Vladimir. Fabrício Daniel na cobrança de perto da canhota, os grandalhões estão todos lá, hein? Luizão, Renato Palme, o Vagninho, tá todo mundo lá. Perto da canhota, levantamento na grande área, desvio de cabeça, a bola tá viva, chega para fazer o quarto Jefferson, tira o perigo. Ele dá um tapa na bola, ela sobra com o Fabrício Daniel, recua com o Eduardo. Domina, coloca no gramado, tem a marcação em cima dele ali, que chega
chega o Pacheco que vai acompanhando ele de longe. Toca na bola, vem para o campo de ataque. Vagninho, sobra de bola pela direita. Rola a bola no campo de ataque. Lado direito vai trabalhando mais uma vez a equipe do Novo Horizontino. Devolve para começar de novo. Luizão domina a bola, rola a bola pela intermediária. Era para o Eduardo. Chega a zaga, faz a pressão. Ela vem com o Fabrício Daniel que domina, devolve no Eduardo. Abre lá pelo lado esquerdo, trabalha, chegada. Por ali com o Patrick. Domina a bola perto da canhota. Dá um tapa nela, fez a abertura. Lá do lado esquerdo. Vem trabalhando o Novo Horizontino, toca de um lado, trabalha de outro, Giovani devolve, lá pelo lado esquerdo, vem com o Patrick, tenta a marcação por baixo do Pacheco, o desvio na bola, bola para fora, arremesso é manual, e favorece a equipe do Novo Horizontino, é lá pelo lado direito, aliás, pelo lado esquerdo, ataque do Novo Horizontino. Se não tiver mais acréscimos, estamos no último giro do ponteiro, hein? Vai terminar o primeiro tempo em Novo Horizonte. Guarani vai se defendendo, vai ficando com ela lá pela direita. Pacheco gira o corpo, dá um bico na bola, joga para o campo de ataque, onde não tem ninguém do Guarani. Absolutamente ninguém por ali. Tá sozinho o Renato Palme para sair jogando para a equipe do Tigre de Novo Horizonte. Vai terminar o primeiro tempo, tá 1-1, placar do jogo em Novo Horizonte. Guarani conseguiu empate, depois de tomar o gol. Correu atrás, conseguiu o empate, vem para cima o Novo Horizontino. Vagninho, faz o arremesso, joga na área. Rodolfo recebe, domina, toca na bola, direto para fora. Só tiro de meta e o árbitro já vai lá para pedir a bola. Vai terminar o primeiro tempo no Jorge Ismael de Bias. Está lá o senhor Jefferson de Moraes. Está pedindo a bola lá para o Vladimir. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo em Novo Horizonte, tá tudo igual. 1 pro Mugrão. Novo Horizontino. Também 1 para o Tigre. Vem chegando Rafael Pio e o central da bola. Central da bola. Com Rafael Pio. Vamos juntos, hein? Final de primeiro tempo no Jorge Ismael de Biasi. Lá no Jorjão, em Novo Horizonte, Guarani e Novo Horizontino vão empatando pelo placar de 1-1. Jogadores Caio Dantas, obviamente, saiu com um semblante de feliz pelo gol, né, Adriana Almeida? Ah, sim, saiu feliz. Ele que... de todo esse elenco do Guarani, né, é difícil a gente ficar julgando jogador por jogador, mas o Caio Dantas me parece um dos que mais transpira. Apesar de todo esse momento péssimo do time, ele se entrega, ele luta. No jogo passado saiu quase chorando. Então acho que estava merecendo mais gols do que apenas esse hoje, viu, Pio? É verdade. 1-1 é o jogo no primeiro tempo. Deixa eu só trazer uma informação aqui. Juventude e Internacional ainda não começaram a jogar, Carlão de Freitas. Por quê? Neblina em Caxias do Sul. Ah, pra variar. Não dá pra ver nada no campo. Recentemente aconteceu, a gente até comentava isso, né? Caxias e Remo. Caxias e Remo, só que o jogo transcorreu. Hoje não, hoje lá no Jacone o pessoal foi pro vestiário, daqui 30 minutos a arbitragem vai ver como que tá a situação. Rapaz. Se tiver melhorado tem jogo, se não, nada, imagina o frio que não tá. É algo que nós já nos acostumamos, né, em Caxias do Sul, seja no Jacone ou lá no Estádio Centenário. Aqui em São Paulo, quando São Caetano frequentava as principais Santo André também, né? Santo André, mas em Caxias é algo normal, acho que já teremos o jogo. Já deveremos ter. A partida então não começou ainda, a Juventude Internacional, jogo da volta pela Copa do Brasil. No jogo de ida, no meio de semana, o Juventude venceu o Internacional de virada, hein? Por 2-1. Carlão de Freitas, o seu destaque do que foi esse primeiro tempo até aqui, Novo Horizontino e Guarani 1-1. Olha, Pio, o destaque para a recuperação do Guarani dentro do jogo, né? Eu senti o Novo Horizontino muito acomodado, entrou na zona de conforto a partir do primeiro gol, né? A partir da construção da vantagem. E o Novo Horizontino achou, eu vou cozinhar aqui, vou levar, vou administrar e consigo aí, né, permanecer com a vantagem de 1-0 até o intervalo. E o Guarani começou bem o jogo, tomou o gol, teve uma queda e na reta final, eu acho que devido também a essa queda de produção do Novo Horizontino, o Guarani encarou. Aí fez a jogada ali pelo lado esquerdo, o principal lado, as principais chances do Guarani foram por aquele setor, né? O Jefferson trabalhou, recebeu do Luan Dias no espaço e cruzou, e o Caio Dantas é o artilheiro, né? Acho que de tanta coisa errada que a diretoria do Guarani fez esse ano com relação a contratações, uma coisa a gente tem que enaltecer, a contratação do Caio Dantas. Aconteça o que acontecer no futuro da competição, mas ele é um cara que tem se salvado, né? Claro, a situação individual do Caio Dantas e de quebra ajudado muito o Guarani. Claro, insuficiente em termos de campeonato, mas o Caio Dantas é algo que a diretoria pode falar, nessa eu acertei, de tanto erro que eles cometeram.
Daqui a pouco eu quero comentar com você algo que a Adriana Almeida disse no meio do primeiro tempo e ficou na cabeça. Os jogadores todos que vieram, não vieram por causa do Rodrigo Pastana, e sim por causa do Toninho Cecílio. Aí o Toninho Cecílio vai embora, mas os jogadores vêm. Olha, Pio, é o que a gente fala aqui diariamente, né, na programação CBN. Acho que se enumerarmos os erros do Guarani, meu Deus do céu, eu sempre falo aquele jogo contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena chega a notícia que o Regis não jogaria, entrou em rota de colisão com o Humberto, aí passando por demissões, contratações equivocadas, jogadores muito abaixo da média, né? E, cara, é um combo, né? É um combo de erros e é por isso que o Guarani está nessa situação. Mas como nós falávamos, ainda há chance, ainda há possibilidade, a matemática permite, embora seja cruel, mas cabe ao Guarani fazer o que está fazendo nesse jogo contra o Novo Horizontino, lutando, brigando, acreditando que é possível e realmente é. Eu acho que se o Guarani mantiver esse ritmo, claro, com qualidade, com mais enfrentamento, dá, quem sabe, pro Guarani voltar lá de Novo Horizonte com os 3 pontos. O que eu acho mais maluco, Coelhão, é que assim, eu não consigo imaginar, por exemplo, que o Toninho Cecílio tenha falado sobre esses jogadores, tipo assim, 2 meses atrás, por exemplo, quando a diretoria ainda nem pensava em troca. Sim. Ele deve ter falado bem recentemente. Os caras aceitam as indicações e dias depois mandam o cara que indicou embora. Coisas do Guarani versão 2024. Apesar que o Pastana deve ter tido ali uma pequena influência de falar se podia ou não. Porque essa tratativa com o Pastana ela já está ocorrendo, umas 2, 3 semanas já. Mas um erro, né? Porque se há 2, 3 semanas há o contato com o Pastana e o Toninho está há 2 meses ou estava 2 meses no Guarani, então por que contratou o Toninho? Né? Então, Pio, se enumerarmos aqui tantos equívocos da diretoria do Guarani, meu Deus do céu, esse 2024, os caras se superaram, né? Impressionante. Série A do Campeonato Brasileiro, o William marcou o segundo pro Cruzeiro lá no Independência contra o Red Bull Bragantino, só que 3 minutos e meio depois o VAR viu um impedimento. Então demoraram uma eternidade, mas viram um impedimento. Então, por enquanto, o Bragantino segue vencendo por apenas 1-0. E tem gol do Cuiabá contra o Bahia. O Cuiabá abre o placar lá em Salvador. Bahia 0, Cuiabá 1. Guarani Novo Horizontino, o único jogo nesse momento pela Série B do Campeonato Brasileiro, Série B do Campeonato Nacional, que vai ter ainda neste sábado mais 2 jogos. Sport e América se enfrentam lá na ilha às 5 horas da tarde e às 6 tem CRB contra o Coritiba. Bola rolando também pela Copa Paulista nesse momento. Os times da região, o Capivariano vai batendo o Red Bull Bragantino 2 por 1-0. Quem mais aqui? O Primavera segue batendo o São Bento pelo placar de 2-0. União São João e Rio Claro vão empatando por 0-0. E São Carlense e 15 de Piracicaba, esse jogo ainda no primeiro tempo também 0-0. Daqui a pouquinho mais placares e mais análises de Carlão de Freitas. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Experimente a emoção ao volante com a Caoa Ford.
Descubra a Ford Ranger Limited 2025. Robustez, tecnologia, é a revolução no segmento. Maverick Lariat 2024, a partir de R$ 199.990, com taxa zero e 60% de entrada em até 24 vezes. Visite nossa loja hoje mesmo e experimente a sensação de dirigir um Ford. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas. Paz no trânsito começa por você. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Rafael Pio. 4h30, intervalo de jogo em Novo Horizonte. Guarani e Novo Horizontino vão empatando por 1-1. Antes da gente voltar a falar sobre esse duelo, Carlão de Freitas, só algumas notícias para você discorrer sobre. Felipe Coutinho apresentado com 20 mil torcedores lá em São Januário. O Vasco de tantas coisas ruins que tem vivido, algo importante a gente tem que salientar, né? Essa relação da torcida com o clube, né? Eu não sei se pela carência de boas campanhas, de títulos, mas a torcida parece que abraçou a causa, né? E agora vive um momento legal dentro do Campeonato Brasileiro, com contratações, chega aí o Felipe Coutinho, cara, mais de 20 mil pessoas na apresentação do jogador, sensacional. Foi legal demais. E a gente precisa de um Vasco forte, né? Pô, o Vasco foi uma escola de talentos, forte, muitos títulos, e tá reagindo. Tá reagindo. Já tá subindo nesse momento 11º colocado. Finais de Copas, Carlão de Freitas, Vai. Copa América e também Eurocopa domingão. Quem serão os campeões das Copas? Olha, Pio, eu acho Copa América, eu acho a Argentina hoje mais encorpada, mais time que a Colômbia, porém mais talhada a decisão. Agora, plástica de jogo, o jogo bonito a Colômbia tem apresentado, né? Com uma geração sensacional, com o Luiz Dias, o Mina, Richard Rios, Rames Rodrigues assumindo a responsabilidade. Aliás, Richard Rios que sentiu no último jogo, mas está fazendo tratamento intensivo, deve jogar. Torcer para jogar, deve né? jogar, até para equilibrar as ações com a Argentina, mas eu acho o jogo muito igual. É uma Argentina acostumada a esses momentos contra a sensação Colômbia, né? Contra o futebol vistoso da Colômbia, que eu acho que é o futebol mais bonito até aqui da América do Sul. Eu sou um fã do futebol argentino, mas amanhã eu vou de Colômbia. Vou de Colômbia. Espanha e Inglaterra. Espanha e Inglaterra, a Espanha com essa juventude desse menino Yamal, um assombro, né, no futebol europeu. Tem aparecido, foi decisivo contra a Alemanha. E uma Inglaterra que chega aos trancos e barrancos, né? Eu acho a Espanha favorita. Agora, a Inglaterra é tradicional, conta com jogadores talhados, jogadores importantes. Mas eu acho que a Espanha... no futebol, né? No futebol, títulos, mas Cara, você acredita? nenhum da Euro. Então, você acredita? Nenhum. Pio, Cabela, Dri... Tem título mundial só. E que a gente pode contestar, né? Eu fui fazer a produção do nosso CBN Esportes e fui pegar números de títulos Espanha e Inglaterra. E sem saber, né? A Espanha deve ter uns 4, 5, a Inglaterra uns 3, 4. Daqui a pouco nenhum, cara. Realmente nenhum. Mas eu acho a Espanha favorita. Apresenta um futebol mais alegre, mais vistoso. O Yamal, só o nome que é errado, né? Porque ele joga bem demais, né, Cabelinho? Ele tinha que Tinha que chamar Ia Bem, né? Essa piada ele roubou, viu? Eu não poderia deixar passar, né? É minha patente essa. Eu não poderia deixar passar. Ela veio ficando, né? Você falou do Richard Rios, você vê como é o futebol. Você mesmo falou, olha como que é o futebol, né? Pro Richard Rios, mesma coisa. Quando ele chegou no Guarani, todo mundo falava, ih, rapaz. Nossa, quem é esse? Seleção colombiana. Não dá. E outra, nos dois primeiros jogos ele foi expulso. Nos dois primeiros. Aí ele volta contra o Londrina e é expulso também. Que coisa. Exatamente. Carlão de Freitas vai analisar agora as possibilidades para esse segundo tempo de Guarani, Novo Horizontino.
Comentário do jogo. A gente resenhou bastante, você tem alguns segundos, cara. Pio, que permaneça a postura final do primeiro tempo, né? Um Guarani agressivo, um Guarani com coragem, um Guarani com personalidade. E acreditar que dá, cara. Acreditar que dá. Né? Eu senti um Novo Horizontino meio blasé neste primeiro tempo. Pouco fez para abrir o marcador. Eu acho que o empate é até um resultado justo, mas pouco fez para abrir o marcador. E a partir do momento da vantagem, se acomodou. Ficou ali. Tanto é que o Vladimir não participa do jogo, né? Não fez uma defesa sequer. E aí, no momento em que o Guarani percebeu, opa, vamos lá, vamos encarar, é possível. Foi lá e conseguiu o gol de empate. Então que permaneça com essa postura, acreditando, com personalidade, encarando o Novo Horizontino para conquistar a vitória. Porque nós falávamos aqui no intervalo, né? A situação do Guarani ela ficou tão complicada, está tão defasada em relação aos adversários, que o empate não serve muito, né? A diferença fica para 10 pontos em relação ao que está escapando. Então eu acho que dá. Pelos últimos minutos na primeira etapa, eu acho que o Guarani tem que acreditar e, claro, neutralizar os pontos fortes do Novo Horizontino. De volta para todo o segundo tempo de até aqui Novo Horizontino e Guarani 1-1. O Charlie Herdon. Muito bem. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Segundo tempo para Guarani 1, Novo Horizontino também 1. Aliás, o Eduardo Batista, ele mexeu de baseada ali nesse intervalo. Não está nem um pouquinho feliz com a equipe do Novo Horizontino em campo, não. Já mexeu logo 3 vezes. A Adriana está conferindo lá certinho. Daqui a pouco ela traz para nós as substituições na equipe do Novo Horizontino feitas ali pelo Eduardo Batista. Aparentemente no Guarani não mexe ninguém, né? Aparentemente no Guarani continuam ali os mesmos 11 jogadores que terminaram a primeira etapa. Saída de bola com a equipe do Novo Horizontino. Fabrício Daniel está ali no centro do gramado para o toque inicial na bola. Vai começar o segundo tempo de Guarani e Novo Horizontino, hein? Vai começar o segundo tempo, você vai acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Estamos por conta do senhor Jefferson de Moraes, árbitro do jogo, acertando ali o cronômetro para dar o toque inicial, Fabrício Daniel. Tá tudo pronto. Em Novo Horizonte, a bola vai rolar para todo um segundo tempo de Guarani e Novo Horizontino. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Novo Horizontino. Cabela. Já tá rolando Adriano Almeida. 3 mudanças é sinal de que realmente o Novo Horizontino, no olhar do Eduardo Batista, não foi bem no primeiro tempo. Então eu vou confirmar. Saíram o 7, Rodolfo, o 30, Vagninho e o 28, Marlon. Marlon, Vagninho e Rodolfo saem para as entradas do 75, Paulo Vitor, o 2, Rodrigo Soares e também o 9, Neto Pessoa. Muito bem. Tá aí a mexida do Eduardo Batista, que mexeu logo 3 de uma vez. Tirou Rodolfo, Marlon e Vagninho. Marlon e Rodolfo, Vagninho nem tanto, mas tem apresentado bom futebol também o Vagninho. Mas o Marlon e o Rodolfo são quase que 2 referências dentro do elenco do Novo Horizontino. Ele viu que o Novo Horizontino não foi bem, né? Apesar de quase ter saído vencedor na primeira etapa, mas não foi bem, não criou tantas oportunidades. E o Eduardo agora ele faz mudança por atacado, né? Tira o Vagninho, que estava improvisado ali na ala, coloca o Rodrigo Ferreira para colocar, né, ter um lateral de ofício para tentar aí explorar algumas vulnerabilidades do Guarani. Já passamos o primeiro minuto de bola rolando 1-1, placar do jogo. Vem Novo Horizontino para o campo de ataque, lançamento foi feito, que chega rasgando por baixo é Salustiano. Toca na bola, a bola ia saindo. Eu até achava que era arremesso manual do Guarani, tentou fazer ali evitar a saída do Pacheco, acabou se enrolando com a bola, deu arremesso para o Novo Horizontino. 1 minuto e 50 deste segundo tempo. Arremesso manual cobrado, o Patrick fica com ela, ajeita a bola perto da canhota, tenta o lançamento no meio do caminho, ela sobra com o Matheus Bueno, já faz a ligação com o João Vitor, carrega, encarou, rolou a bola, Caio Dantas lá pela esquerda, preparou a batida, longe do gol. Ele se empolgou ali, viu, Adriano Almeida? Essa bola veio quicando e ele tentou de primeira ali pegar o Jordi desprevenido.
não deu nada certo, a bola subiu demais, se lamento Caio Dantas, tiro de meta já cobrado. 2 passados deste segundo tempo. Trabalha a bola mais uma vez. A zaga do Guarani para fazer o quarto. E quem vem brigando ali, o Neto Pessoa pelo meio. Toca na bola. Fabrício Daniel lá pro campo de ataque. Lançamento foi feito ali para ninguém. Quem chega para ficar com ele é o Guarani. Pacheco faz de domínio. Recua. Léo Santos. Domina a bola lá no meio da grande área. Rola a bola do lado com o goleiro, o Vladimir. Na perna da esquerda. Faz o passe lá na lateral esquerda. Sai jogando com o Jefferson que vem pro campo de ataque. Trabalha ali com a chegada do Caio Dantas. Pede a falta, o árbitro que não foi nada, segue o jogo, vai trabalhando, Caio Dantas fica reclamando uma barbaridade lá. Sombra de bola mais uma vez com o Neto Pessoa, abertura lado esquerdo, carrega para o campo de ataque, bota a velocidade o Heverson, briga por ela, ganha do Pacheco, entra na área, quando tenta o toque, vem por baixo para fazer a roubada de bola a equipe do Bugre. Pacheco na sombra, tenta a finta, adianta demais a bola, perde o lance, sombra de bola ali pela meia com o Giovani, recua lá atrás com o Jordi. Já dá um tapa na bola lá pela direita, sai jogando com o Luizão, encontra o Renato Palme ali pela meia. Bota no campo de ataque, lançamento foi feito lá pela ponta direita, vai chegando o Paulo Vitor por ali, encarou a marcação do Salustiano, fez a finta, entrou na área, bonita jogada, carregou, foi programado, pediu pênalti. O árbitro só olhou para ele e falou nada, 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 Adriana. Eu também achei que não foi nada e o árbitro não dá sinais de consulta ao VAR, não. Se for pelos critérios de Vinícius Furlan de deixar o jogo seguir, no primeiro tempo, para mim, o Eduardo já tinha que ter sido expulso. E se for por esse critério, o jogo vai seguir. Tá tocando a bola no Horizontino. Renato Palme recebe ali no sistema defensivo. Trabalha a chegada com o Eduardo no campo de ataque. Não tapa na bola ali pela intermediária. Vai chegando, vai trabalhando, vem buscando o ataque mais uma vez do Horizontino. Só que a bola foi para fora. Aliás, direto para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani no sistema defensivo. 1-1 é o placar do primeiro tempo. Novo Horizontino abriu o placar com Renato Palme de cabeça, Caio Dantas. Depois da jogada do Jefferson pela esquerda, fez o gol de empate do Guarani aos 42 minutos do primeiro tempo. Tá tudo igual em Novo Horizonte. Briga pela bola a equipe do Bugre. Bola vem ali pela intermediária, sobra com o Heverson. Ficou caído, me parece que é o João Vitor, que ficou caído ali pela intermediária, pertinho do círculo central do gramado. Vai seguindo o jogo, vai trabalhando a equipe do Novo Horizontino, vai chegando no campo de ataque, hein? Fez o break lá o Patrick, tem jogador do Guarani que ficou caído, ele para o jogo pro atendimento do João Vitor. Acho que é ele que tá caído, da Adriana. É, o Luan Dias. Não, é o Luan Dias. Eu até fiquei em dúvida, a gente falava, né, um pouco antes até do gol do Guarani, gol de empate do Guarani sair, que o Luan Dias não parecia estar nas melhores condições, tinha até trocado algumas palavras com o Pintado, deixado de cobrar uma falta, mas ele voltou para o segundo tempo. Agora tomou um choque e vem sentindo. Para mim, o problema do Luan era na coxa, mas agora parece ser nas costas, na lombar. Não sei ao certo, camisa 10 do Guarani vai com bastante dificuldade aí, mas quer seguir no jogo. Tá de pé o Luan Dias, parece que tá tudo bem com ele. O Carlão já destacou que não apareceu para o jogo o Luan Dias, né, Carlão? E no momento que apareceu foi efetivo, né? Então, por isso, a qualidade dele é necessária para esse time do Guarani. É um cara que tem que chamar mais, assumir mais a responsabilidade, porque ele tem tudo para ser um protagonista desse time. Ele tá tentando caminhar o Luan Dias, viu? Ele tá tentando caminhar o Luan Dias. 5 minutos e 40 deste segundo tempo, tá 1-1 placar do jogo. Vem a equipe do Guarani no sistema defensivo, tocando a bola mais uma vez. Bola volta ali com o Vladimir, despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito, buscava o Ayrton aqui pela ponta direita. Sobe o zagueiro para cortar. Pacheco de cabeça, lança de volta. O Ayrton lá no campo de ataque. Renato Palme está na cobertura. Escapou bem da marcação. Ayrton encontrou Caio Dantas na entrada da área. Tenta a devolução. Chega o zagueiro. Renato Palme se recupera para ficar com ela. Sai jogando para a equipe do Novo Horizontino. Fabrício Daniel bota na frente. Lançamento foi feito ali para o Paulo Vitor. Invadiu a área pela esquerda. Foi travado na hora H pelo Jefferson, que saiu lá da lateral esquerda, veio aqui do lado direito da cobertura, botar a bola pra fora, mas não tá valendo nada disso que eu narrei, viu, Adriano Almeida? Porque o Paulo Vitor tava em impedimento para a sorte do Guarani, porque foi uma jogada rápida, uma bola longa para o Fabrício Daniel, que já logo acionou o Paulo Vitor. Agora a gente vê na imagem que o Bandeira errou, acionou o impedimento, mas eu acho que o Paulo Vitor não estava. Pelo menos a bola teria sido apenas escanteio, não saiu gol nem nada para complicar a vida do Bandeira por ali. Mas uma jogada rápida aí que o Guarani precisa ficar atenta nesse contra-ataque. Depois que inventaram o tal do VAR, que narrador trabalha à toa, não tem anticlímax, né? Brincadeira, viu? Nossa, o anticlímax quando você gol, você grita gol, você faz a festa do gol e tá, não valeu nada aquilo. Aí na semana eu assisti Fortaleza e Flamengo. O Gabigol faz o gol no último minuto. E sai.
Não valeu nada. Não valeu nada. Valeu nada. Aliás, a comemoração dele foi daquele cara que tava voltando, que realmente tava voltando, depois de muito tempo fora, né? Faz um gol importante do jogo e tal, e aí não vale nada aquilo. Toca a bola, Guarani, vem pro ataque, vai trabalhando. Caio Dantas ali levantou o pé, 1,5 m de altura na cabeça do jogador do Novo Horizontino. Mas tudo bem, o jogador do Novo Horizontino também abaixou um pouquinho, né? Colaborou bastante também, viu, Adriana? E agora tá sentindo bastante aí o jogador do Novo Horizontino, Luizão, mas já levantou, tá tudo bem com ele, é o excesso de vontade do Caio Dantas mesmo. Cabela, Oi. Foi feita uma nova inspeção pelo trio de arbitragem lá no Alfredo Jaconi e decidiram o seguinte, às 5 horas da tarde, a arbitragem vai fazer uma nova inspeção. Se não tiver condições, o jogo deve ser adiado. A neblina é enorme lá em Caxias do Sul. Aí trabalhando o Bugrão no campo de ataque aqui pelo lado direito com o Ayrton. Ele toca na bola, Fabrício Daniel fica com ela, agradece o presente, devolve do lado com o Giovani, despacha para o campo de ataque. Lançamento é feito lá do lado direito, chega por ali, o lançamento é para o João Vitor lá, aliás, para o Paulo Vitor lá pela direita, a bola vai para fora, só arremesso manual para a equipe do Guarani no campo defensivo. 8 minutos e 20 de bola rolando o segundo tempo. O que o árbitro deu ali, que tá todo mundo reclamando com ele ali? Não, deu arremesso, tá certo. Mas está todo mundo reclamando com o árbitro ali. Algo do time do Guarani, reclamando com o árbitro. Não consegui ver o que foi. Você conseguiu, Adriana, ver alguma coisa? Não consegui identificar não, Cabela. Pois é, agora se uma falta. Falta em cima do Caio Dantas ali no sistema defensivo. Caio Dantas que vem buscar o jogo toda vez. O Caio Dantas vem ajudar a sair de bola do Guarani no sistema defensivo. 8h50, segundo tempo. 1-1, placar do jogo. Vai participando aí, gente. 991869070 é o nosso WhatsApp. Pode mandar aquele recadão bem bacana. No YouTube, você que está pelo YouTube, pode mandar sua mensagem no YouTube, no chat do YouTube. Participe com a gente. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Bugrão no campo de ataque ali pelo meio Bispo. Bota na frente, lançamento foi feito, desvio de cabeça, a bola vai sobrando lá pela esquerda, Caio Dantas recebeu, dominou, devolveu, deu uma pedalada ali o João Vitor, buscou espaço para fazer o toque foi feito de um lado, carregou do outro, começou de novo lá no sistema defensivo com Jefferson, a bola que estava lá na grande área no ataque, volta com Vladimir. O goleiro sai ali na meia-lua para fazer o toque. Léo Santos tenta sair jogando, Fabrício Daniel faz a pressão, bola vai para fora, arremesso é manual para o Guarani. No campo defensivo pela direita. 9 minutos e 40, hein? 9h40. Arremesso é manual, Pacheco está na cobrança do manual, sem pressa nenhuma para fazer o arremesso. Ele joga ali com o Luan Dias, protege. Chega a marcação para fazer o quarto, joga a bola para fora, o último toque do próprio Luan Dias. O arremesso é manual para o Novo Horizontino. O Heverson chega para fazer a cobrança. A gente viu rapidamente ali o Eduardo Macistas descurando bastante e vem para o ataque. Lançamento foi feito. Lá no ataque, o Fabrício Daniel fica reclamando de uma falta. Não vi a falta, segue o jogo, o Guarani fica com ela. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos, segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 1 para o Bugrão. Novo Horizontino. Também 1 para a equipe do Novo Horizontino. Pio. Central da Bola. Pela Série A do Brasileiro, os 2 jogos no primeiro tempo. Lá em Salvador, o Cuiabá segue vencendo o Bahia por 1-0, 44 da primeira etapa e 46 lá no Independência. O Cruzeiro segue batendo o Red Bull Bragantino também por 1-0. Carlão, segundo tempo lentão. Lento. Olha, Cabela, eu acho que se há um jogo pro Guarani a acreditar, né, nesses duelos com o Novo Horizontino, que ultimamente tem se mostrado aí uma grande equipe, é hoje, viu? Acho que dá para acreditar que o Guarani tem condições de vencer o Novo Horizontino, já conseguiu um empate, a gente percebe o Novo Horizontino meio que desajustado, bem abaixo, né, do que normalmente costuma ser, e o Guarani pode se aproveitar. Alguns jogadores estão atuando bem, o Caio Dantas ligado no jogo, o próprio Luan Dias, que nós pedíamos um protagonismo maior, está aparecendo também. É um Guarani que pode se favorecer desse comodismo do Novo Horizontino. Vem pro campo de ataque, o Bugrão, Pacheco evita a saída, vem com ela, tenta a finta, vem marcação por baixo, Eduardo, toca na bola, joga para fora, arremesso manual pro Guarani pela direita, vai chegando no campo de ataque, ali para recuperar pro arremesso o Pacheco, só que ele joga lá no sistema defensivo, chega por baixo o Léo Santos, dá um toque da bola, um chutão, né, joga lá na frente, defende ali a equipe do Novo Horizontino, mas o impedimento foi marcado no ataque do Bugre. Fala, Pio, tem mensagem aí? Marcelão do Jardim Marisa, um grande abraço para ele, tá dizendo que o Bugrão hoje vence o jogo. O Eli mandou mensagem, Cabelinha, te parabenizando
pelas narrações de ontem na vitória da Ponte diante do Mirassol, dizendo que você narrou os 4 gols com a mesma intensidade. Que garganta, tá dizendo ele aqui. Valdir Félix de Cosmópolis também tá participando com a gente. E pelo YouTube, Douglas Gabriel, Du Machado, Lindomar e quem que tá lá em Divinópolis, Minas Gerais, é o Adenilson Bispo. Chute de fora ali do Giovani. Foi nas mãos ali do Vladimir, fez uma defesa segura. Como que é o nome do amigo aí que falou da raça? Eli, grande abraço, Eli, obrigado, viu? Obrigado pela companhia, pela audiência aqui no Sãozão da CBN Campinas. É muito ziriguidu ali. Olha o Novo Horizontino, sobra de bola batida, cruzada na trave! Volta de bola batida pra fora do gol! Chegou por baixo ali o Paulo Vitor para bater na bola, mas pegou mal na bola, jogou longe do gol. Bola na trave, assustou ali o Vladimir. O ataque do Novo Horizontino, Adriano Almeida. Ia ser um golaço, viu, Cabela? Porque foi uma matada no peito, uma matada na coxa e depois um chute sem deixar, a bola pingou e aí ele bateu. Essa bola explodiu no travessão, já tinha passado pelo Vladimir, foi o Giovani que fez essa pintura. Se fizesse gol, no mínimo seria o gol mais bonito dessa rodada da Série B. Mas, para a sorte do Bugre, se salva agora depois desse lance bonito do Giovani, por isso continua 1-1. Carlão de Freitas, bela jogada ali do Giovani na chegada ali, a bola na trave, o Guarani vai se safando ali. Tem que tomar cuidado, o Paulo Vitor entrou um pouco mais empenhado, né? Já vai gerando um certo transtorno para a defesa do Guarani, um jogador de velocidade e de intensidade. O Giovani chega, né? Volante, mas com boa chegada, arrisca de longa distância, toca bem na bola, quase que faz um gol. Então o Guarani precisa tomar cuidado com esses elementos. O homem surpresa, que é o Giovani, e o Paulo Vitor, que deu mais mobilidade para o ataque do Tigre. 14 minutos deste segundo tempo, 1-1, placar do jogo. Tem falta o Bugrão ali pertinho do círculo central do gramado. Jordi tá preocupado. Vai se ajeitando o Guarani no campo de ataque, ele da cobrança da falta pro Bugre. Correu o Luan Dias na bola, aperta a canhota, levantamento lá na esquerda. Para ninguém de novo. E o árbitro dá uma falta ali do Léo Santos. Acaba segurando a camisa do, me parece que era o Patrick que estava no lance ali. O Eduardo. O Eduardo estava ali, recebe a falta, né, Adriana? O Léo Santos com excesso de vontade mais uma vez e essa bola do Guarani que não se acerta, né, Cabela? E aquilo que nós falamos lá no primeiro tempo, você não viu uma jogada ensaiada. Uma cobrança de falta como essa, tem que ter uma jogada ensaiada para cobrar uma falta dessa, Carlão. E nem para levar o perigo, né? Não. Colocar ali para um zagueiro cabecear, oferecer perigo ao goleiro Jordi, não acontece. E nas duas, o Luan Dias no primeiro tempo, né, teve uma falta bizarra ali próximo da área e agora também a mesma situação. Toca a bola, Novo Horizontino na saída que vem para o campo de ataque. O lançamento foi feito lá para o campo de ataque. Léo Santos responde de cabeça, a bola sobra ali pela intermediária. Vem chegando no toque o Matheus Bueno, a bola recuada para o Pacheco, toca mais atrás com o Vladimir, recebe lá no meio da área, o Fabrício Daniel vai fazer a pressão, ele sai carregando de perto da canhota, dá um bicão para o campo de ataque. Joga lá na frente onde não tem ninguém do Guarani, sobe de cabeça para fazer o quarto e mais uma vez a zaga do Novo Horizontino. No sobe e desce da bola, vai sobrando lá com o João Vitor, toca do lado, toque curto com o Matheus Bueno, tenta chegar no campo de ataque o Luan Dias, pede uma falta, o árbitro não foi nada, sai trabalhando o Novo Horizontino, bola recuada lá com o Renato Palme, aperta a marcação, o Caio Dantas vem para o campo de ataque, a bola passou pelo Fabrício Daniel. E ele levanta o pé, a bola passa embaixo do pé dele, ele fica ali, totalmente ali, triste com a bola, que passou lotada ali. Ele falou, agora que ele ameaçou, a bola já estava longe, cara. Foi Deu dó dele, né? Deu dó dele ali agora. Ficou com a cabeça baixa. Mas o Cabelo, esses sintomas e o Novo Horizontino muito abaixo, né? Faz uma campanha sensacional, se vencer o Guarani assume uma posição entre os 4 primeiros, mas se relacionarmos esta participação do Novo Horizontino hoje contra o Guarani com as outras partidas, né, o Tigre carrega uma invencibilidade, um jogo muito abaixo. Talvez, Cabela, tenha a ver com o cansaço, né? Porque o Novo Horizontino ele fez uma partida de superação lá na ressacada contra o Avaí, jogo difícil, gramado pesado, e acho que esse cansaço está batendo hoje, por isso que eu creio que dá para o Guarani encarar. O Novo Horizontino tem 4 vitórias seguidas, é 4 isso? 4 vitórias. 4 vitórias seguidas. Será que não é que entrou com a cabeça pensando que ia jogar com o último colocado do campeonato, então joga um pouquinho mais à vontade. Mas no subconsciente, talvez, Carlão? Pode ser, pode ser. O subconsciente do atleta. Eu sinto o Novo Horizontino bem abaixo em relação a ele mesmo, né? Uma equipe que tem feito uma boa Série B, olha aí. Olha a bola rolada errada, Caio Dantas chegou do lance, Renato Palme! Para fazer o corte providencial ali na entrada da grande área, porque a bola foi recuada
pessimamente. Guarani já recupera a bola, pertinho da grande área, trabalha lá do lado esquerdo, ginga de um lado, de outro, João Vitor vai pro gramado, briga pela bola, fica com ela, gira o corpo, tem marcação em cima dele, na bola recuada, sobra de bola com Jefferson, rola na chegada do Bispo ali pela intermediária, devolve mais uma vez, lá pelo lado esquerdo, vai trabalhando, Jefferson, pintou cruzamento na área, sobe a zaga do Novo Horizontino para fazer o corte mais uma vez, briga por ela o Pacheco, fica com ela, ajeitou ali na perna da canhota, devolve pela intermediária, fez o passe com o Ayrton, devolve, Pacheco, tem o Ayrton do lado, prefere o toque pelo meio, Matheus Bueno se apresentou, faz a finta, escapa da marcação, carregou, abriu pela ponta direita, Pacheco na linha de fundo, pintou cruzamento lá na segunda trave, passou pelo Caio Dantas, vai sobrando lá pela esquerda com o João Vitor, mais uma vez ele encara a marcação que chega para cima dele ali do Rodrigo Soares, fez o domínio, girou o corpo, carregou o Luan Dias com ela, o passe é bom, a bola vem para a área, tem jogador caindo e maduro no meio da área, era o Caio Dantas, caiu e agora dois jogadores se enroscaram ali, que é o Luan Dias, junto ali também do Eduardo, ficaram caídos ali, Adriano Almeida. E me parece que o árbitro marcou falta a favor do Guarani. O Caio Dantas caiu, não sei se o VAR vai ser acionado, foi fora do lance. No momento em que o Bugre mexe, a primeira alteração do Guarani, está indo embora o camisa 19, João Vitor, para a entrada do 8, Marlon. Vem aí Marlon, camisa número 8 da equipe do Guarani, vai mexer também o Eduardo Batista, vem ali o 11 na equipe do Novo Horizontino, daqui a pouquinho a Adriana confirma pra gente. E a gente falava a respeito do Novo Horizontino, Carlos, se a gente comparar esse Novo Horizontino com aquele Novo Horizontino que enfrentou a Ponte Preta aqui, no Jacaré, é totalmente diferente desse. Por isso que dá para acreditar, porque a gente percebe um Guarani não tem a organização, não tem a qualidade do Novo Horizontino e não tem a tranquilidade que vive o Novo Horizontino dentro da competição. Então, às vezes, o Guarani é um pouco afoito. Mas nas divididas, a gente percebe um Guarani mais forte, um Guarani mais faminto que o Novo Horizontino. Então, por isso, dá para acreditar, sim, que o Guarani tem condições de voltar com os 3 pontos. E o Novo Horizontino também mexeu. Foi embora o 77, Fabrício Daniel, quem deu assistência para o gol do Novo Horizontino, deixa o campo para a entrada do camisa 11, Luca. Luca, atacante, com 2 passagens pela Ponte Preta, trabalha há muito tempo já com o técnico Eduardo Batista e, para mim, um grande sinal de que o Eduardo Batista está insatisfeito com esse resultado, troca o ataque para tentar ganhar esse jogo. Teve um momento no finalzinho do primeiro tempo que eu até comentei que, nossa, o Eduardo Batista tá bravo pra caramba. E era com o time, cara. Porque hoje o Novo Horizontino faz uma partida bem abaixo, né? Sintomas dessa Série B, uma maratona maluca, e por isso o Eduardo tá bravo com a rapaziada. Paulo Vitor vem lá pela ponta direita, vem cruzamento da grande área, batida de primeira! O corte é feito, a bola vai pra fora. A chegada ali no meio da grande área, parece que era o Pacheco, que estava lá do lado esquerdo para fazer o corte, mandou para escanteio que favorece a equipe na verdade era o Bispo que estava ali pelo meio, Adriano Almeida. O Gabriel Bispo agora, e o árbitro pede para esperar, vai ter uma validação do VAR, porque essa bola bate, pelo menos a longa distância aqui, bate no braço do Gabriel Bispo. Mas o árbitro já mandou seguir o escanteio para o Novo Horizontino. Na minha marcação é o primeiro para o Novo Horizontino, vem bola para a grande área, ali pela marca do pênalti, subiu de cabeça, Salustiano, a bola está viva ali pelo meio, chega Léo Santos para fazer o corte, ele joga a bola aqui pela lateral direita, já despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito no meio do caminho, o Eduardo escora de cabeça, devolve para o Heverson, mantém Novo Horizontino no campo de ataque, vem para cima dele, a marcação do Ayrton, rola a bola do lado da defesa, o corte foi feito errado ali pelo meio, pelo Bispo, sobra de bola com Paulo Vitor, carrega mais uma vez, tenta a finta, foi na dividida, cai no gramado, pede falta, o árbitro disse que não foi nada não, segue o jogo, ficou caído Paulo Vitor, Guarani vem para o campo de ataque, vem carregando, vem botando velocidade, vem descendo pelo lado direito com o Luan Dias, aí ele breca, ele olha, devolve lá atrás, começa de novo a equipe do Guarani que vinha em velocidade, preferiu parar o cara que pensa o jogo no Guarani. Trabalha ali pela intermediária, vem pro ataque, Bugrão. Ali com o Matheus Bueno. Rola a bola lá pelo lado esquerdo, trabalha por ali o Marlon. Vai programado, pede falta e o árbitro anota. É falta para o Bugrão ali pela meia esquerda. Vai levar perigo lá para a grande área do Jordi, Adriano Almeida. É uma bola parada, é o que o Guarani busca, uma qualidade maior nessa bola parada. Vocês falavam aí também desse futebol abaixo hoje do Novo Horizontino. A gente lembra que esse time está invicto há 4 rodadas e vem aí num bom momento de Série B. Então é até um pouco natural que os jogadores em algum momento relaxem um pouquinho. A questão é, a Série B é muito longa e relaxar até pode, mas depende do nível de relaxamento para buscar esse G4 e buscar o acesso, porque hoje, por exemplo, vale talvez um G4 para o Novo Horizontino. Mais uma falta para a equipe do Guarani.
Na cobrança lá pela esquerda, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. Autoriza o árbitro, pintou levantamento, errado de novo. Bola volta para a grande área, sobe de cabeça para fazer o desvio. Subiu ali o Salustiano, toca de cabeça, o Jordi fica com ela, tem pressa na devolução, já joga para o campo de ataque, faz o lançamento pelo lado esquerdo. Era para o Paulo Vitor, zaga do Bugre, fica com ela ali com o Matheus Bueno. Carlão de Freitas, mais uma falta que não dá em nada, joga na cabeça do zagueiro. Pau, né? Primeiro pau. Manda lá na Vaz, a gente fala, manda no fedor essa bola. E se coloca no primeiro Manda pau. onde? No fedor. Ai, Jesus. Ah, lá na Vaz a gente fala, Parque Brasília, Bela Vista, é tudo assim. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 22:30, metade do segundo tempo de bola rolando. Jorge Ismael Tebiasi, 15ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN tá assim, ó. Guarani. Novo Horizontino. Também Rafael Pio. Central da bola. Primeiro jogo encerrado pela Copa Paulista, o Comercial com 1 a menos foi pra cima e virou diante do Monte Azul. Comercial 2, Monte Azul 1. Hoje, às 9 da noite, tem a decisão do terceiro lugar da Copa América entre Uruguai e Canadá. Futebol Globo CBN. Mexeu. Opa, vai lá, Adri. Mais uma mudança no Guarani, foi embora o 99, atacante e autor do único gol do Bugre na partida, o Caio Dantas está fora. Para a entrada do 39, Daniel dos Anjos, também atacante e também reforço dessa janela. Ou seja, dos 5 jogadores regularizados pelo Guarani na quarta-feira, 4 deles estão em campo já pintado, colocando todo mundo para trabalhar logo. 23 minutos e 40, daqui a pouquinho o Carlão fala. Sai trabalhando mais uma vez a equipe do Bugre na saída para o campo de ataque, no meio do caminho faz o corte. Quem chegava ali era o Eduardo, dá um tapa na bola, joga para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre. É pelo lado direito, tá ali o Pacheco para fazer a cobrança, agora sim, Carlão. Trocou, mandou o Caio Dantas para descansar um pouquinho, correu bastante, Daniel dos Anjos estreando no Guarani. O Caio não aguentou, né? Jogou muito, brigou demais, né? E aí a gasolina acabou. E entra o Daniel dos Anjos, que tem a mesma característica, um jogador de definição, um jogador que tem uma boa bola aérea. O Guarani pode explorar essa virtude do novo reforço bugrino. Chegou e já vai jogar. Por falar em reforço, Carlão, aproveitando, e os outros 3 que estão desde o início, hein? O Salustiano, o Bispo e o Pacheco. Até agora, olha aí. Segura aí, vem Guarani no ataque pela direita, pintou cruzamento fechado nas mãos do Jordi. Pode falar, Carlão. Por enquanto não comprometendo, né? Realizando aí uma boa partida. O Salustiano ali tentando aí no entrosamento com o Léo, mas está indo bem. O Pacheco aqui pelo lado direito, ainda tímido, é bem verdade, mas pode ser um cara para crescer na sequência da Série B. E no meio também, né? O volantão ali, o Bispo, tá segurando o rojão pro Guarani. Veio o Novo Horizontino, lá com o Paulo Vitor pela entrada, grande área, deu um tapa na bola, muito forte. Bola foi para fora, linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, fica reclamando ali o Paulo Vitor. Reclama ainda mais que o Paulo Vitor ali, o Rodrigo Soares, que chegava lá na ponta direita. A bola foi muito forte, Adriana, meu Deus. Não dava para alcançar, né? O Paulo Vitor, que volta de suspensão hoje com a camisa do Novo Horizontino, foi opção aí, entrou no segundo tempo. Bola foi para fora, é manual para o Novo Horizontino, pelo lado esquerdo defensivo. Já faz o arremesso, joga pelo meio, Eduardo, você domina mal a bola. O Bispo chegou, agradeceu, tocou no Pacheco. Mais uma vez o passe ali pelo meio com o Matheus Bueno, domina, gira o corpo. Deu um tapa na bola, faz a abertura com o Jefferson. Lá do lado esquerdo, Paulo Vitor de longe vai acompanhando, vem para o campo de ataque a equipe do Bugre. Marlon recebeu ali pela intermediária. Mais uma vez Matheus Bueno, faz o lançamento na ponta canhota, recebeu Jefferson, dominou, colocou no gramado, já faz o lançamento, ligação para a grande área. Renato Palme chegou dando um bico na bola, tirou a bola das mãos do Jordi ali, jogou para escanteio, Adriana. Rolou um desentendimento ali no setor defensivo do Novo Horizontino, porque o Jordi saía para agarrar essa bola, o Renato Palme na frente tirou, ainda bem que tirou, cortando para cima, do jeito que zagueiro tem que tirar mesmo. Escanteio já cobrado pro Bugre. Toquinho curto, Luan Dias fica com ela, encara, vai pra finta, entrou na área, perdeu a bola de novo. Sai jogando agora a equipe do Novo Horizontino. Matheus Bueno comete falta ali na saída de bola em cima do Luca. É falta para a equipe do Novo Horizontino. Mais uma bola parada, desperdiçada pela equipe do Guarani, viu, Adriana? Mais uma bola e mais uma vez o Luan Dias, né? Como eu sinto falta de um concorrente para esse jogador. Poderia ser o Chay, contratado no começo da temporada, mas já até pegou outro rumo aí, o meia Chay.
26 minutos e 40, hein? Bola para fora, remessa manual para o Novo Horizontino. Lado esquerdo vai chegando no campo de ataque, vai se apresentando ali para fazer a cobrança o Heverson. Ele busca alguém para o passo, ninguém chega, ninguém se apresenta, ele joga lá na frente. Faz o arremesso, sobe Léo Santos. De cabeça para fazer o corte. Bola subiu, desceu, parou ali pela intermediária, brigou pela bola Eduardo, por baixo o Bispo faz o corte, chega na bola o Daniel dos Anjos, volta a bola pelo lado esquerdo, pelo lado direito, mais uma vez, toca na bola, trabalha o Guarani, chega no ataque, Pacheco, bota na frente, lançamento foi feito, bola rolada do lado, Marlon tenta a devolução, a tabela foi feita, chega o zagueiro. Faz o corte providencial, bola sobra com o Jordi, que tá bravo pra caramba com todo mundo ali, principalmente com o Heverson, viu, Adriano Almeida? Porque a tabelinha entre Marlon e Pacheco quase saiu ali. Faltou pouco pro Guarani conseguir finalizar essa bola. Diria que o Bugre é melhor agora nessa reta final do segundo tempo. 27 minutos e meio, tá melhor, Carlão? Eu acho que dá para acreditar, consegue enfrentar o Novo Horizontino, gera perigo à defesa. É claro que algumas oportunidades não podem ser desperdiçadas, pelo menos para colocar a defesa do Novo Horizontino em situação desconfortável, mas é um Guarani com personalidade, é um Guarani que faz até por merecer o segundo gol. Trabalha mais uma vez o Novo Horizontino, vem ali com o Giovani, rola a bola pela meia-lua da grande área, o Eduardo não tá bem no jogo não, não consegue dominar uma bola legal ali, perde mais uma, bola espirrada, sobra de volta com o Novo Horizontino, vem pro campo de ataque com o zagueirão, com o Patrick Pacheco, bota o corpo à frente, faz o corte, bola para fora, escanteio. Escanteio que favorece o Novo Horizontino é pelo lado esquerdo, vem bola para a área, Adriano Almeida. O Pacheco reclamou que foi empurrado no momento em que fazia a proteção da bola, não vi esse empurrão, vi mais um jogo de corpo mesmo, mas aí ele na tentativa da proteção acabou saindo para escanteio essa bola. Escanteio para o Novo Horizontino, o Heverson é quem vai para a cobrança no momento em que o Novo Horizontino mexe mais uma vez, tá saindo o camisa... Na verdade... Foi o Guarani que mexeu ali, viu? Foi o Guarani. O 30, Ayrton, saiu. Tá saindo ainda, né? Para a entrada do 7, Paraíso, Lucas Paraíso. E o 10, Luan Dias, também sai. Para a entrada do 21, Lucas Araújo. As duas mudanças do Guarani. O Novo Horizontino vai mexer daqui a pouquinho. Coloca Lucas Araújo ali no meio campo. Pra dar uma reforçada ali. Só que ele tira o homem que era para pensar. E aí não tem mais nenhum pensador ali pelo meio. E daqui a pouco a gente fala, Carlão, porque vem Heverson. Na cobrança do escanteio, vem bola para grande área, desvio de cabeça para fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Agora sim, Carlão, tirou o único que pensa. Não estava pensando muito também. Né? Mas é um cara que tem um toque diferente, né? De repente pode clarear uma jogada, mas cansa, né? O Luan Dias não tem aí o abacaxi. Muito robusto para aguentar os 90 minutos e o Pintado abre mão de um cara de criação e coloca o Lucas Araújo. Talvez, Cabela, ele deva colocar ali o Matheus Bueno para ser um cara para organizar, porque ele não tem a capacidade técnica do Luan Dias, mas é um cara que chega bem. Então, de repente, pode ser aí a ideia do técnico Pintado. Cabela. Oi, pois não. O Novo Horizontino também mexeu. Vocês falavam que o Eduardo estava mal no jogo e o Eduardo Batista viu a mesma coisa. Tirou o camisa 21 Eduardo para a entrada do camisa 8. 8 é o William Farias. William Farias. Está em campo na equipe do Novo Horizontino para ajeitar aquele meio campo ali do Novo Horizontino, enquanto o Guarani vai tentando se reforça também do meio campo. Aliás, aqui na minha marcação, os 4 do meio campo para frente foram substituídos. Luan Dias, Ayrton, João Vitor e Caio Dantas. Sim. Cansaço, né? E também alguns pouca efetividade. Falta cobrada, levantamento lá na área, bola vai para fora, escanteio. Jefferson fez a cobrança de falta, era uma jogada ensaiada lá pela esquerda, a bola foi para fora, escanteio é mais um pro Guarani, é lá do lado esquerdo, viu, Adriana? Era o Léo Santos quem já brigava por ali, conseguiu esse escanteio e agora o Léo Santos corre para a área juntamente com outros grandalhões do Bugre para tentar um cabeceio, é o Marlon que vai para a cobrança. Sexto escanteio no jogo, quarto para a equipe do Guarani, vem bola para grande área, passa por todo mundo! Passou lotado ali para fazer o cabeceio, quem chegava ali subiu de cabeça para tocar na bola. Jogador do Guarani que chegava ali, me parece que era o Bispo. Chegava ali para tentar o cabeceio, bola passa por ele, passa por todo mundo, vai para fora, só tiro de meta já cobrado pela equipe do Novo Horizontino. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 31 minutos deste segundo tempo de jogo, 15ª rodada, é a Série B do Campeonato Brasileiro. E o placar aqui na CBN tá assim, ó. Guarani 1, Caio Dantas. Novo Horizontino Também 1, Renato Palme. Fala, Pio.
Central da Bola. Bola já rolando também pela Série B. Sport e América vão empatando por 0-0. A Ilha do Retiro tá abarrotada de gente. Intervalo de jogo, o Bahia vai perdendo pro Cuiabá por 1-0. Segundo tempo, 3 minutos, Cruzeiro 1, Red Bull Bragantino 0. Opa! Deixa comigo, Guarani vai recuperando a bola com o Marlon ali pela intermediária defensiva, toca na bola, Daniel dos Anjos, já faz o lançamento, bota no campo de ataque o Paraíso, botou pra correr, fez a finta, ajeitou ali pela intermediária, chega, lançamento foi feito, lá pelo lado esquerdo, trabalhou, tocou na linha de fundo, bola pra fora. Lançamento pra ninguém, lá na esquerda, bola pra fora, de graça, tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino, Adriano Almeida. Cabelo, eu não consigo entender, o Lucas Paraíso acabou de entrar, ele pegou essa bola e ele tinha metade do campo, claro, com alguns jogadores do Novo Horizontino, mas parte pra cima, vai pra essa marcação, usa o gás que tá todo ainda no seu pulmão pra tentar alguma... Não, aí vai esperar outro jogador chegar e aí fica fácil para um time experiente que joga junto há muito tempo, como é o Novo Horizontino. Pois é, e se fosse qualquer outro jogador, a gente fala, não ia dar. Mas o Paraíso sabe que ele corre pra caramba. E a principal virtude dele é a velocidade, ó, o Bugre. Olha o Guarani, vem ali pela intermediária, toca na bola, vem por baixo para chegar o corte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Jogo tocado ali, o Paulo Vitor, mas a bola estava rolando, não valendo nada disso, o árbitro não tinha autorizado a cobrança da falta, é falta para o Novo Horizontino ali pelo lado esquerdo. Quem vai se aproximando ali tem o Heverson para fazer a cobrança. Paulo Vitor vai se ajeitando lá no meio da grande área. Jogadores vêm chegando mais atrás. O toque foi feito. Trabalha a bola, saída mais uma vez ali. Joga a bola a equipe do Novo Horizontino. Vem com o Giovani. Toca nela. Fez o passe lá pela direita. Se apresentou o Rodrigo Soares. Devolve lá na ponta direita. Cruzamento da área. Espalma Vladimir. E cruzamento que nada, o Luca enfiou o pé na cara da bola direto pro gol, Adriano Almeida. E ele sabe fazer isso muito bem. Ele viu que o Vladimir estava um passinho para fora do gol e já meteu o pé nessa bola. Olha, se o Vladimir não tá esperto, ia direto pro gol. Escanteio pro Novo Horizontino. É lá pelo lado direito, vem bola pra área. Pintou, levantamento, segunda trave, a bola tá viva ali pelo meio. Chega a zaga do Bugre para fazer o corte. Ela vai sobrando com o William Farias. Ele faz o domínio e recua lá no sistema defensivo, lá com o goleiro Jordi para começar de novo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Nós estamos chegando na reta final deste segundo tempo em 34 minutos e meio. Vem bola para o campo de ataque do Guarani. Sobe ali o Renato Palma para fazer o corte. Ela sobra com o Luizão. Na perna direita, despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito. Quem chega por baixo para fazer a roubada é o Jefferson. Sobra com o Matheus Bueno. Ajeita a bola ali pela intermediária. Toca do lado. Foi empurrado ali. Foi empurrado ali o Lucas Araújo. Pede a falta. O árbitro para o jogo. Não deu a falta não. Deu falta contra o Guarani, Adriano Almeida. Falta em cima do Luca, que eu achei também que foi falta, sim. O árbitro parou e o Novo Horizontino já vai cobrar bem ali no centro do campo. Ali a bola com o Novo Horizontino, pois não? Teremos jogo no Alfredo Jaconi. Opa! Melhorou a neblina lá no Jaconi. Então daqui a pouquinho começa pela Copa do Brasil, Juventude e Internacional. Visibilidade era a palavra que eu tava tentando. Fugiu aí, eu mudei o rumo. Mas melhorou. Visibilidade. Isso, boa. Temos teto. 35,5 segundo tempo. 1-1 placar do jogo. Trabalha a bola mais uma vez de Novo Horizontino, que vem para o campo de ataque, trabalhando lá pela direita. Fez a finta por ali o Rodrigo Soares. Vem bola para a grande área. Lançamento foi feito. Quem sobe de cabeça é o Luca. Bola passou por ele. Chegou por baixo o Léo Santos. Corta, faz o lance. Mais uma vez chega rasgando o Giovani. Bate, explode na zaga do Guarani. Ela volta lá no sistema defensivo. Sai Jordi da grande área. Já rola a bola pelo lado esquerdo com o Patrick. Vai trabalhando Novo Horizontino. Lançamento feito. É zagueiro. Lançamento feito, direto para fora, só tiro de meta pro Guarani, viu, Dri? Lançamento muito forte agora, do Patrick, né, não é a dele, zagueirão, pediu desculpas depois pro pessoal do setor ofensivo e agora o Gabriel Bispo, camisa 33 do Guarani, que está estreando hoje com a camisa do Bugre, volante, vai sentindo o cansaço do tempo de inatividade,
parece sentir câimbras, conversa com o árbitro, não sei se vai dar para ele não, viu, Cabela? Tá ali, fazendo alongamento para ver se tá tudo certo ali para continuar no jogo pelo Guarani. Agora, Carlão, os 3 zagueiros do Novo Horizontino, tirando o Renato Palme, que é um excelente zagueiro, na minha opinião, o Patrick e o Luizão sabem sair jogando pra caramba, não? O Novo Horizontino tem um time ajustado, né? É um time bem organizado, não está conseguindo apresentar um bom futebol hoje, mas é um concorrente ao acesso, é um time muito forte e já começa a dominar as ações agora, nos últimos minutos. O Guarani tem que tomar cuidado, por isso que a Adri chamou a atenção para o Paraíso, né? Quando tiver o contragolpe à disposição, aproveitar, ficar o tempo máximo com a bola no campo de ataque, para dar um alívio para a defesa também, porque o Novo Horizontino já começa a se impor. E parece que o gás do Guarani também está acabando, né? Tem esse detalhe. Aliás, também. É algo recorrente, né? Trabalha mais uma vez Novo Horizontino com o Paulo Vitor lá pelo lado direito. Recua ali no círculo central do gramado com o Renato Palme. Já faz a abertura com o Patrick, lado esquerdo. Trabalha a bola. O zagueirão que vem para o campo de ataque. Briga por ela. Pacheco chega por baixo. Fez o toque. Quem chegava ali na verdade era o Daniel dos Anjos. Recebe a falta, o jogo tá parado, é falta para o Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Léo Santos na cobrança da falta, despacha a bola para o campo de ataque, lançamento foi feito, sobe Renato Palme de cabeça. Ela vem com o Patrick, dá um tapa na bola, joga para fora, rebicha manual para o Guarani, se mantém no campo de ataque, lado direito, quem vai se ajeitando ali é o Pacheco para fazer a cobrança com as mãos. O Daniel dos Anjos tem a marcação do Heverson para cima dele. O Pacheco tá ali para fazer a cobrança, joga lá na frente pro Paraíso, recebe, domina, briga, toca pela bola, mais uma vez o corte foi feito, é outro manual para a equipe do Guarani, vai se ajeitando ali, de novo o Pacheco, 38 minutos é o segundo tempo, Pacheco tá na cobrança do manual, lado direito, Heverson fica ali catimbando, ele vai para o arremesso, tem ninguém ali para receber, o Marlon se apresenta lá na ponta direita, recebe, domina, coloca no gramado, devolve para o Pacheco, tenta o cruzamento, tem marcação por baixo para fazer o corte, tava lá no meio da área o Renato Palme, hein? Deu um bicão na bola, joga para fora do campo, arremessa manual mais uma vez para o Guarani, já cobrado, Marlon devolve, Pacheco com ela, escapa bem, puxa na perna canhota, vem cruzamento na área, muito forte, ela vai para fora, lá do outro lado só, tiro de meta, Adriano Almeida. Cruzamento de novo, muito ruim do Pacheco. Pacheco me parece um jogador voluntarioso, brigou, marcou muito bem, mas na hora dos cruzamentos, o estreante do Guarani, para mim, hoje deixou bem a desejar. Precisa calibrar melhor esse pé, o Pacheco. Recupera a bola a equipe do Bugre, já vem para o campo de ataque no lançamento feito ali pela ponta direita para o Marlon. Antecipa o Renato Palme, faz a proteção, gira o corpo, cai no gramado, pede falta e o árbitro anota. Falta para a equipe do Novo Horizontino. Rafael Pio. Tem gol onde? Arena Fonte Nova, em Salvador, empata o Bahia. Jean Lucas marca 3 minutos do segundo tempo. Agora Bahia e Cuiabá 1-1. Aqui 39 minutos e meio deste segundo tempo. Tá 1-1 também o placar do jogo. Agora, Carlão, este 1-1 não será ruim se vencer o próximo jogo em casa. Olha, Cabela, é um resultado que ele não é suficiente para melhorar a condição do Guarani. Agora, que dá confiança para as próximas partidas, sem dúvida alguma. E aí sim, né, de degrau em degrau, vencendo o Goiás na próxima partida, aí esse um pontinho ganha um peso enorme. E acho que é assim que o Guarani tem que pensar, né? Não adianta ficar, que nós temos que somar 12 vitórias. Não, é jogo a jogo, somando pontos, pegar fora de casa. A postura até aqui no Novo Horizonte me agrada, uma postura aguerrida, uma postura de comprometimento. E faz por merecer o Guarani hoje pontuar. Do derby pra cá, vê uma evolução. A evolução técnica existe sim. O Guarani fez bons jogos, o primeiro tempo contra a Ponte. Enquanto esteve 11-11 contra o Sport, o Guarani fazia um bom jogo também. Os resultados não estão acontecendo. Olha o Bugre aí. Vem Bugrão no ataque, Jefferson tentou de calcanhar, ele entrada grande área, o toque feito, a zaga faz o corte. Vem Matheus Bueno, briga pela bola. Ela volta lá pela esquerda, o toque é feito. Paraíso brigou, Marlon também, Marlon por ali para fazer o toque. A zaga faz o corte. Tá jogando a equipe do Novo Horizontino, mas joga errado. Salustiano, ih, rapaz, sentiu o Salustiano, hein? Eu acho que ele sentiu lá, caiu de mau jeito, a sobra de bola com o Marlon, vem pela meia, falta. É falta, tá caído o Salustiano, zagueiro do Guarani sentiu e a falta pro Guarani ali pela meia direita, Adriano Almeida. Falta em cima do Marlon, o Salustiano pode ser também cãibras, né, Cabelo? Agora eu vejo o pessoal ali alongando a perna direita do zagueiro do Guarani, menos mal que não é algo que comprometa para o restante da temporada, mas é aquela questão de o jogador ser contratado e logo precisar servir uma equipe na lanterna da competição, né? E aí em alguns momentos assim, pouca preparação física, né, ou não ideal, deu a cãibra no Matheus Salustiano.
Não sei não também se ele vai conseguir, hein? A perna tá travadinha ali. Pois é, vai se levantando ali. Ah, a cara de Nossa poucos amigos Senhora. ali, hein? Ai, que pichotada. É. Ainda que acertou a bola, porque se ele tivesse errado a bola ia ser bem pior, viu? É falta pro Guarani. Becão, né? É bem zagueirão mesmo. É falta pro Guarani, 41 minutos e 40. Tem ali na cobrança o Marlon e o Jefferson, os dois ali próximos à bola. Pode pintar bom momento para a equipe do Bugre. Marlon e Jefferson, está autorizada a cobrança. Jefferson na bola, bateu direto pro gol. As mãos do Jordi, que bota a ordem na casa do Novo Horizontino, Adriano Almeida. A bola não foi nem tão forte, nem tão bem direcionada para tirar o Jordi de ação. Pegou fácil o goleiro que já repôs. E bota no campo de ataque, Paulo Vitor vem carregando, chega Marlon por baixo. Faz o quarto e joga para fora, escanteio. Tem gol, fala Pio. Lá na Arena Fonte Nova, mais um do Cuiabá, Denilson. Faz mais um pro time cuiabano, agora 2-1 para cima do Bahia. Escanteio pro Novo Horizontino, é pelo lado direito. 42 minutos e meio, 1-1 placar do jogo, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá no meio. Heverson, perna canhota, levantamento da grande área. Sobe a zaga do Guarani, fez o corte. Ela sobra com o Rodrigo Soares lá pela direita. Renta a lateral do campo, devolve o cruzamento da área. A zaga do Bugre faz o corte mais uma vez. Vem pela intermediária. William Farias fica com ela na perna canhota. Lança para dentro da grande área. Desvio de cabeça, a bola tá viva. Vem Pacheco, dá um bico na bola, joga para fora do campo. Manual pro Novo Horizontino. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 43 é o segundo tempo, reta final de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. Novo Horizontino. Também 1 pra equipe do Novo Horizontino. Fala, Pio. Central da bola. Série B do Brasileiro, 17 minutos do primeiro tempo na Ilha do Retiro. O Sport e América Mineiro vão empatando por 0-0. Na Série A, só retificando, quem marcou o gol do Cuiabá foi Isidro Pita. Cuiabá 2, Isidro Pita. Cuiabá 2, Bahia 1. Futebol, vamos CBN. 43,5. Guarani vem pro ataque. Tá crescendo o Guarani nesse reta final. Tá brigando muito ali. A sobra de bola batida pra fora do gol. Sobra de bola lá com o Daniel dos Anjos. Fica pedindo o último toque. Seria um escanteio ali. O árbitro falou que não. Só tiro de meta, Adri. Primeira finalização de Daniel dos Anjos com a camisa do Guarani. Tava muito longe, muito difícil, mas ele arriscou. A bola também saiu muito longe. O Novo Horizontino é quem tenta agora descer. Rouba a bola, Guarani, vem pro ataque. Ali o Paraíso ali pelo meio campo, tentou fazer o domínio, não conseguiu, a sobra com o William Farias. Já fez o toque, o Luizão lá pela direita, bota no campo de ataque, vem buscar o jogo, Paulo Vitor. Encara a marcação do Matheus Bueno, escapa bem do lance ali pela meia, protege a bola, rola do lado, trabalha, chegada, Giovani. Deu um tapa na bola lá do esquerdo mais uma vez, chega Heverson, tenta a finta, Marlon por baixo, tenta o corta, sobra de bola, espirrada, sobrou ali com o Paulo Vitor. Ele devolve pela intermediária, Williams Farias de fora, teve desvio, pega Vladimir. Com certa tranquilidade, bota a ordem na casa do Bugrão, Adriano Almeida. Chutou rasteiro, William Farias, mas aí essa bola desviou no meio do caminho, subiu daquele jeito até meio perigoso, mas o Vladimir pegou sem mais problemas e já repõe. Tem mais um gol saindo aí, meu caro Pio. E é do América Mineiro contra o Sport na Ilha do Retiro. Éder marca aos 16 do primeiro tempo, América 1, Sport 0. 44,50. Vamos chegando a 45 minutos. Pertinho do final do jogo. Em Novo Horizonte, está empatado o jogo Novo Horizontino e Guarani. Já passamos de 45. O lançamento foi feito. Jordi antecipa, fica com ela. Mais 4. Vamos a 49, segundo tempo. Vai trabalhando mais uma vez Novo Horizontino. Heverson recebe do lado esquerdo, vem por baixo para fazer o corte. O Marlon toca na bola, joga para fora. É manual para o Novo Horizontino, já cobrado. Rola a bola ali no campo defensivo do Novo Horizontino. Patrick lá com o Luizão pela direita. Faz o domínio. Luizão vem chegando para o campo de ataque, vai descendo, o toque da bola foi feito, reita a lateral do campo, lá na frente com o Rodrigo Soares, devolve com o Luizão, todo encolhido o Guarani, só esperando o Novo Horizontino, 46,40, 45,40, rola a bola pelo lado esquerdo mais uma vez, o Heverson escapa da marcação do Marlon, pintou cruzamento na área, Salustiano, de cabeça para fazer o quarto, e vem Bispo, toca na bola, bola vem pela intermediária, briga por ela, Paraíso, foi puxado ali, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta. Para o Guarani, é pela direita, Adriana. É uma falta em cima do Lucas Paraíso, que estava muito longe da área, tentando ajudar e tentando buscar essa bola. Agora vai lá para o ataque, porque o Guarani tem aí 3 minutinhos para, quem sabe, tentar
esse gol da virada diante do Novo Horizontino. Quando mostra os jogadores de perto ali na TV, Carlão, a gente vê que a gravata tá... Puxando o ar, desgastante, né? Não só para o Novo Horizontino, mas os jogadores do Guarani também. Mas lutaram, né? Hoje uma partida em que... É o que você falou também, Cabelo. A gente não pode criticar o time do Guarani por falta de comprometimento. A rapaziada tem corrido muito, né? Principalmente com a chegada do Pintado. E hoje, mais uma vez, ainda está em tempo, dá para conquistar a vitória, mas fisicamente o time se desdobrou. 46-40, tem Manuel Guarani pela direita. Pacheco tá na cobrança. Tem jogador do Novo Horizontino tá caído ali. Paraíso tá colaborando lá para ver se ele se levanta rapidão. Parece que é o Patrick, que acabou desabando ali. Ele mesmo já tá em pé, tá tudo certo com o Patrick. O arremesso é pro Guarani. Pela direita, o Pacheco tá na cobrança. Faz o arremesso, o Marlon recebe. Coloca no gramado, tenta levantamento para grande área. Bate na zaga do Novo Horizontino. Briga pela bola. Sobe, desce da bola. Agora a falta em cima do Luca, o jogo está parado, é falta para o Novo Horizontino. Ali no sistema defensivo, ficam catimbando ali à frente do Luca, ele recua para começar o jogo. Recomeça com o Giovani, toca na bola pela direita, Luizão. Vem para o ataque, 47,5, reta final de jogo. Vai empatando o Guarani, vai conquistando um pontinho fora de casa. Tem que ganhar em casa, né, Bugrão? Tem que ganhar em casa, né, Bugrão? Rola a bola, Heverson, devolve, Giovani, rola a bola com o Williams Farias. Bota a bola lá pela direita, Luizão, vem pro campo de ataque, finalzinho de jogo. Rodrigo Soares recebeu lá pelo lado direito, perto da canhota, levantamento, a grande área. Só Luciano de cabeça para fazer o quarto e tiro perigo. Vem brigando pela bola, Paraíso. Foi um encontrão ali pelo meio entre o Paraíso e o Renato Palme. Bola volta lá pela direita com o Luizão. Finalzinho de jogo, só o Novo Horizontino no campo de ataque, hein? Vamos chegando a 48, vamos entrar no último giro do ponteiro. Vai terminar o jogo no Jorge Ismael de Biasi, a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bota a bola pelo lado esquerdo mais uma vez, Patrick. Recebe, faz o domínio, levanta a cabeça, rola do lado, vem por ali o Heverson, deu uma pedalada, recua a bola. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sobe a zaga para fazer o quarto, o Marlon evita a saída. 48,5. Marlon despacha para o campo de ataque, lançamento feito, Renato Palme. Só desvia de cabeça para o Jordi. Fica com ela, toca do lado direito lá com o Luizão para sair trabalhando, vai terminar o jogo. Do Jorge Ismael de Biasi, tá dando empate, Bugrão arranca o empate do Novo Horizontino. Vem pro ataque, lá pela direita, Rodrigo Soares, a linha de fundo, pintou o cruzamento. Foi para fora a bola, já tá dando tiro de meta e o árbitro consulta ali o cronômetro, pede a bola e vai botar um ponto final no jogo. Apita o árbitro. Antes disso, não. Apita o árbitro, fim de papo, fim de jogo. Ele botou a mão no ouvido ali. Achei que tivesse alguma revisão em andamento, minha cara, Adriana Almeida. Não, mas não. Era só uma checagem ali com o Vinícius Furlan no VAR. Nada mais do que isso, fim de jogo apenas. Guarani 1. Novo Horizontino. Também 1, meu caro Rafael Pio. Chega mais no central da bola, Pio. 5:25. Com Rafael Pio. E deu empate lá no Jorge Ismael de Biasi, no Jorjão, em Novo Horizonte. Guarani e Novo Horizontino ficaram no empate por 1-1. O Bugre chega a 7, é isso, né, Dri? É isso mesmo, Pio. 7 míseros pontos depois de 15 rodadas. Nossa. É difícil. É um empate bom, porque é um adversário lá em cima que tá brigando por acesso. Então, se você olhar, é o mesmo que o Sport no Brinco, eu vejo muito parecido, porque o Guarani com um jogador a menos foi muito igual ao Sport, que é outro time que briga lá em cima. Mas, agora, dessa vez, menos mal que vem um ponto, diferentemente contra o Sport. Então, parece, mas é uma evolução muito lenta quando você olha para o que precisa ser feito na tabela, né? Infelizmente. De 45, Carlão de Freitas, disputados, apenas 7 conquistados. É muito pouco, Carlão. É muito pouco, Pio. É um resultado que a gente valorizaria, e não vamos deixar de valorizar, mas em outra circunstância seria um empate para ser comemorado, né? É claro que há uma evolução, que há um crescimento, mas precisa do resultado, né? Precisa dos 3 pontos, porque o Guarani lutou, jogou bem, foi bravo, teve personalidade, mas volta para Campinas com 10 pontos em relação à equipe que escapa, né? Então ainda está defasado. Agora, é de degrau em degrau. O Cabela citou algo que
É pra já, é pra próxima rodada. Detalhe, Carlão, Vencendo o brinco de ouro. O Botafogo e a Chapecoense, eles têm 14 jogos, é isso? Pode ser. Isso. Pode É. ser. Sim, ainda vão jogar. Botafogo e Chapecoense, porque o Botafogo jogou ontem, mas ele tinha um jogo a menos, se eu não me engano, contra o Brusque, que ele não jogou, eu não me lembro. Mas eles têm aqui, 14 jogos. Então, Botafogo e Chapecoense, que tem 17, são os dois primeiros times fora da zona, eles têm um jogo a menos que o Guarani ainda. Em situação normal, é um ponto pro Bugrino comemorar, pro técnico Pintado valorizar, para dar um início de recuperação. Agora, em termos de campeonato, ele pouco ajuda, né? Agora, foi um ponto conquistado contra uma equipe que é postulante ao acesso. Então, a partir deste bom jogo que o Guarani fez, quem sabe a equipe possa crescer em personalidade, crescer tecnicamente e fazer um bom jogo contra o Goiás e, claro, vencer. Necessita da vitória para aí sim valorizar esse ponto ganho no Jorge Ismael de Biasi e iniciar realmente uma campanha efetiva, uma campanha forte de recuperação nesta Série B. Oi, Dri. O Caio Dantas sai agora, ele foi substituído, né, no segundo tempo, mas a gente consegue aqui observar que ele sai do banco de reservas mancando bastante. Eu lembro que no jogo passado contra o Sport ele também saiu extenuado, mancando um pouco ali, me parece sendo muito sacrificado, né, e jogando no sacrifício nesse momento de elenco tão curto que o Guarani não tem muito o que fazer. Prova de que os jogadores se doam ao máximo, né? E o que a gente falava até no jogo passado contra o Sport. O problema eu acho que não é do time, nem do técnico Pintado, que está tentando extrair o máximo, deu uma injeção de ânimo, mas quem contratou e quem montou o time dessa temporada, não é nem dessa Série B, mas dessa temporada, olha só, vocês estão certíssimos no alvo. Me lembro de quando, na entrevista coletiva pós-derby, o Pintado falou isso, Carlão, que pelo menos entrega não ia faltar, mas a entrega precisa estar aliada a um pouquinho de qualidade. Ao resultado, né? A qualidade, claro, e depois ao resultado, né? Que o resultado que a gente fala é a vitória. A entrega, ela aconteceu contra a Ponte, ela aconteceu contra o Sport. É claro que circunstâncias do jogo atrapalharam demais o Guarani na busca pelo resultado, né? A expulsão do João Vitor no derby e a expulsão do Ian Henrique no jogo contra o Sport. Talvez a história poderia ser diferente, né? Nos dois jogos, ou pelo menos em um desses dois jogos. E hoje, um enfrentamento, uma reação do Guarani. Agora, quando a gente olha para o bendito campeonato, que aí vem um certo desânimo, né? Porque é um ponto conquistado contra uma equipe postulante ao acesso, contra uma equipe superpoderosa que vinha de 4 resultados positivos na sequência. Né? O que era para ser um ponto para ser festejado se torna um ponto preocupante. Agora, em conseguindo uma vitória na próxima partida contra o Goiás, também não vai resolver lá tanto a situação do Guarani. Porém, serão 4 jogos de invencibilidade aliado a uma vitória, né, contra o Esmeraldino. Então mostra que com o Pintado há uma evolução. Agora, esta evolução, ela precisa se encaixar com o resultado, com a vitória, coisa que não está acontecendo. Agora 5h30, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho toda a repercussão, tem o voto do craque do jogo, o pior em campo, vamos analisar um pouco da tabela de classificação, tentar entender o que o Guarani vai passar daqui para frente dentro do Campeonato Brasileiro da Série B e, claro, acompanhando os resultados. Nesse momento, o outro jogo em andamento pela Série B, o Sport vai perdendo na Ilha do Retiro para o América por 1-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évoli. Central da Bola. Rafael Pio. 5h33, repercutindo o empate do Bugrão diante do Novo Horizontino, 1-1 agora há pouco, jogando lá em Novo Horizonte, trazendo a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o América, que vai batendo o Sport fora de casa, chegando a 28 pontos ganhos e assumindo a liderança da competição. O Santos é o vice-líder, tem 25, ainda joga na rodada. Vila Nova, o terceiro, 24 também, 14 jogos, ainda vai jogar. O Sport tá jogando essa 15ª rodada, tá chegando, ou tá ficando, né, com 23 pontos ganhos na 4ª colocação. O Avaí é o 5º, com 23. A Ponte Preta, depois da vitória de ontem, subiu para a 11ª colocação, 20 pontos ganhos. Zona da Degola, ou pelo menos próximos a ela, Chapecoense e Botafogo, 17 pontos ganhos, respectivamente, 15º e 16º colocados. Na Zona da Degola, CRB, 17º, 13, Brusque, 18º, 13, Ituano, 19º, 11 e o Guarani é o lanterna da competição com apenas 7 pontos ganhos. Agora é hora de elegermos o que foi melhor em campo. O craque do jogo. E aí, Carlos Capela, pra você, o craque do jogo, Cabelinha? Olha, não tivemos aquele craque do jogo, né? Ele, né? Fala, nossa, como jogou! Exatamente, né? Mas eu achei alguns jogadores que foram importantes pro Guarani. O Jefferson achei que foi bem no jogo hoje, lateral esquerdo. O zagueiro Salustiano achei que foi bem firme na zaga do Guarani. Não foi um cracaço ali, mas pelo menos deu conta nessa estreia. Mas pra mim, o cara que empatou o jogo, né? Caio Dantas, pra mim, o craque do jogo. Caio Dantas é o voto de Carlos Cabela. E aí, Adriana Almeida, pra você? Eu acompanho o relator, né? Porque o Guarani não tem um elenco de qualidade técnica. O próprio Caio Dantas, né? Em alguns momentos manda umas pichotadas, mas é um jogador que pra mim aí é o sinônimo da luta do Guarani. Inclusive tentando hoje até roubar bola. Teve uma bola ali que ele roubou, mas aí deu pro João Vitor. Aí o João Vitor fez a escolha errada. Ele ainda é um que não se esconde, porque tem alguns jogadores ali que você vê que pega na bola, a bola queima, né? Porque o momento tá ruim. E, por exemplo, o Paraíso, que podia avançar hoje, aí pega a bola, porque não tem a confiança, prefere jogar né? a bomba para outro. E aí não se mostra nesse momento de falta de confiança. O Caio Dantas não, ele se mostra. Inclusive, o chute, a finalização dele pro gol é difícil, porque é um chute de primeira ali, quando a fase não é boa, às vezes a bola vai lá para longe do estádio e ele não se esconde, por isso eu também voto no Caio Dantas. E aí, Carlão de Freitas, unanimidade, Carlão? Unanimidade, né? Pelo que o Caio Dantas fez no jogo, não só o gol, mas um cara que tem se desdobrado, né? Talvez o único acerto efetivo, né, da diretoria do Guarani
para esta Série B do Campeonato Brasileiro, e hoje ele foi importante, foi decisivo. Eu fico com o Caio Dantas também. Adri falou sobre o João Vitor ter tomado uma decisão errada em um certo momento. Aliás, o que o João Vitor mais tem feito é tomar decisões erradas, né? Corre muito, né? Corre muito e às vezes pensa pouco. E é algo para o João Vitor corrigir, porque com a força física, com a capacidade de pulmão que ele tem, né, se ele pensar um pouquinho mais, né, cadenciar um pouco a última jogada, a tomada de decisão, ele tem tudo para evoluir como jogador. Caio Dantas eleito o craque do jogo. E quem não foi tão bem assim, hein? O pior em campo. E aí, Dri, se não teve um assim que foi tão bem, também não teve ninguém que foi tão mal, né? Não teve. Eu vou votar num jogador que até ao longo da transmissão o Carlão e o Cabela falaram sobre ele, que não estava rendendo tão bem. E voto principalmente porque eu acho que o árbitro errou demais, principalmente o Vinícius Furlan no VAR. No lance violento do Eduardo para cima do Matheus Bueno. Então, para mim, o pior foi o Eduardo, que deveria ter sido expulso no primeiro tempo. A trava da chuteira na canela do jogador do Guarani poderia ter causado um estrago muito maior para o Guarani, porque você pensa, se o Guarani agora, a essa altura, perde Matheus Bueno, que é titular absoluto dessa volância do Bugre, quem que vai colocar no lugar nesse elenco aí todo mal montado, que tem poucas opções? Eu hoje olhando, é o Lucas Araújo. Talvez ali o Iuge, mas assim, ia ser também um saldo péssimo para o Guarani, um jogador perder, por exemplo, por uma lesão grave. Foi o que quase o Eduardo, para mim, ocasionou hoje. O VAR foi bundão, não expulsando o jogador, e o Eduardo, para mim, mal em campo. Eduardo, para Adriana Almeida, o pior em campo. E aí, Carlos Cabela, para você, Cabela? O João Vitor, para mim. Pra mim, o João Vitor. E eu vou levar o recado pro Vinícius Furlan, falar que ele foi bundão. Pode falar. Eu sou amiga do primo dele, mas ele foi bundão. E esse aí não vai ser nem por zap, vai ser pessoalmente. Você convida ele pro um dog em casa, um cachorro quente, fala, Adriana Almeida disse que você foi bundão do jogo. Eduardo. Ô, Cabelinha, partiu Americana? E simbora. Sábado você vai chegar à América umas 6h30, você tá em casa? Eita, tem o sabadão inteiro na frente, noite de sabadão ainda, domingão, tudo aí, uma descansada boa. Que maravilha. Espero. Boa viagem de volta, até a próxima, Cabelinha. Até a próxima, Pio, um abraço a todos vocês e a todos os ouvintes da CBN. E aí, Carlão de Freitas, Eduardo é o voto de Adriana Almeida, João Vitor de Carlos Cabela. Eu esperava mais do Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino é um time que tem um outro objetivo dentro da Série B. E hoje, né, se o Novo Horizontino quiser brigar, integrar o G4, era um jogo para ele ter matado, né? Contra o Guarani. Então eu fico com o Eduardo, errou demais, foi substituído, eu fico com o Eduardo. Talvez o gol um pouco cedo do Novo Horizontino. Acho que eles pensavam, vamos ganhar a hora que a gente quiser. O Novo Horizontino já não estava bem no jogo. O Guarani jogou bem, enfrentou, equilibrou as ações. E aí a vantagem parcial colocou o Novo Horizontino numa zona de conforto, né? E aí o Guarani percebeu e foi lá e conquistou o empate. Então, olhando agora com relação ao Novo Horizontino, merece um puxão de orelha. O Guarani não tem nada a ver com isso. Foi lá em Novo Horizonte, pontuou e quem sabe, né, Pio? Seja aí o pontinho do início da recuperação. Bom, deixa eu trazer aqui os resultados de momento. Aliás, o único jogo, né, pela Série B do Campeonato Brasileiro com bola rolando. O Sport vai perdendo para o América por 1-0. Pela Série A, Bahia e Cuiabá. O Cuiabá vai vencendo por 2-1 e o Cruzeiro segue vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0. Adriana Almeida, qual a vida do Guarani agora nessa próxima semana? E em termos de estreia, acho que tem uma ainda para acontecer, é isso? Sim, Pio. É mais um zagueiro, né, contratado, o zagueiro René Santos. É o único aí dessa... A janela abriu na quarta, dia 10. O Guarani sabe que tem ainda até dia 2 de setembro, né, para contratar. Foi uma primeira leva. O próprio Pastana já falou que não participou dessas contratações, porque a gente lembra que anteriormente ao Pastana estava aí Toninho Cecílio, que ficou pouco tempo, mas que foi ele quem fez essas primeiras mexidas para melhorar o elenco do Guarani e anunciar
essas 5 renovações, esses 5 reforços, e aí agora a gente fica nessa expectativa. Eu acredito que vem mais gente por aí, mas a janela acabou de abrir, então o Pastana acabou de chegar. É preciso também que se dê um tempo, mas a gente também sabe que, por outro lado, o Guarani tem pouquíssimo tempo aí para trabalhar e buscar, né, o quanto antes. Pouquíssimo tempo para trazer reforços. Porque senão depois começa a ficar só aqueles lá que foram encostados, né? Que ninguém quis. Que sobrou nos outros clubes. Exatamente. Por exemplo, a gente pega o volante Gabriel Bispo. Só vou dar um currículo muito rapidamente dele, mas ele estava no Paysandu. Paysandu que é um time que também não está bem na temporada, apesar de ter ido bem na Copa Verde, mas a gente vê a situação do Paysandu na Série B. Um jogador que estava lá no futebol da Finlândia numa outra temporada. Então, assim, não são jogadores com grande calibre e que enchem os olhos do torcedor de falar, não, esse vai dar um jeito. Até por isso, o torcedor fica aí nessa esperança de que novos nomes podem chegar. Dentro de campo, com o Pintado tem tido muito tempo, né? Toda semana cheia. Desde que ele assumiu, se eu não me engano, ele teve semanas cheias, corridas aí, com um jogo por semana. Então, mais uma vez, fica aquela expectativa. Hoje, a notícia boa é que o Guarani não perde jogador por suspensão, por lesão também não vi ninguém saindo de uma maneira problemática, até falei do Caio Dantas, saiu mancando, mas às vezes também é um desgaste muscular a mais, não foi substituído, por exemplo, por conta de uma lesão ali evidente, e o Guarani tem o Goiás fora de casa, quer dizer, em casa, no Brinco, onde a gente falou que é preciso se recuperar e é preciso voltar a somar. O Guarani que hoje já completa o 11º jogo sem vencer, mas a gente lembra que a última vitória do Bugre foi também no Brinco de Ouro contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, se tem um lugar aí que o Guarani se sinta mais à vontade para jogar e para tirar toda essa nhaca que existe, é no Brinco de Ouro. E contra o Goiás, muita gente pode falar, mas o Goiás também é difícil. Mas o Goiás tem um investimento bom, é um time que saiu da A, foi para B, então financeiramente tem bala, mas não está fazendo uma Série B boa, tá na 9ª colocação. Pior, inclusive, do que esse Novo Horizontino, que hoje o Guarani jogou de igual para igual. Então, é bom também tentar olhar o copo um pouco mais cheio, né? Já que na pontuação da Série B tá muito difícil ter esperança, o Guarani, a diretoria, vem mexendo reforços, o Pintado vem injetando motivação e vem encontrando um jeito desse time jogar de igual para igual com todos, e agora falta esse algo a mais aí. O algo a mais é gol e vitória. Isso ainda tá faltando. Dos últimos 5 jogos, Carlão, o Goiás perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Então, se bem que agora não dá para olhar mais quem é o adversário. Agora tem que ganhar todas em casa. Não pode se dar ao luxo, né, de ficar escolhendo adversário, tem que vencer. Apesar, Pio, que a Série B, até um ouvinte no Arena ontem, ele falou, né, que a gente tá falando de Ponte e Mirassol, que hoje os adversários ou as equipes na Série B, elas são iguais. E eu concordei com o ouvinte, porque se nós pegarmos o Guarani, que é o lanterna, o Guarani enfrentou o Novo Horizontino de igual para igual e com possibilidades de vitória. Ontem a Ponte venceu o Mirassol, que está lá em cima. O Guarani fez um bom jogo, se tivesse 11-11, poderia ter vencido o Sport no fim de semana. Então, mesmo o Goiás vive um momento complicado, mas é um time mais forte, é um time, né, com mais capacidade técnica que o Guarani, mas mesmo diante destas virtudes, é um jogo vencível. O Santos mostrou agora há pouco aí que também não vai ser esse rolo compressor, como prometia no início da competição. Então não tem essa não, seja Goiás, seja Brusque, seja o Santos, o Guarani vai ter que encarar, e eu vejo o Guarani em condições de encarar. Se vai subir, se vai escapar do rebaixamento, se vai deixar a lanterna, isso é uma outra história. Mas que o Guarani, sob a batuta do técnico Pintado, ele demonstrou uma evolução, vem demonstrando comprometimento, isso é inegável. Agora, precisa confirmar, né? A vitória não vem. E assim a equipe vai ficando muito defasada, vai patinando, e chega um momento que nem você vencendo e enfileirando triunfos, você não vai conseguir sair dessa situação. Então a vitória já se faz necessária, aliás, há algum tempo, né? Mas contra o Goiás, principalmente. E os jogadores do Guarani, pelo menos o que a gente percebe dentro de campo, é que eles ainda acreditam, né? Sim. O duro é quando você olha e o time tá largado, só toquinho de lado, não tá mais brigando, por exemplo, combatendo, né? Isso a gente vê. Então, é louvável e que os jogadores do Guarani sigam honrando essa camisa, porque é o que eu concordo também. A Série B é muito equilibrada. Eu não me lembro o time, eu não vou me lembrar o ano, mas eu me lembro de um time, uma vez que virou o turno lá no Lanterna e que no segundo turno brigou para subir. O Vila Nova
Nova teve essa situação com o Alan Al. Não sei se foi ano passado ou há 2 temporadas. O Vila Nova numa situação muito... Ano passado, né? Que chegou, quase que chega lá, foi jogar com o ABC, dependendo das próprias forças para subir, mas fez um primeiro turno horrível, complicado de rebaixamento e virou. O próprio Guarani com o Guarani teve uma recuperação lá com o Carpini em 2020, né? Fez uma recuperação. Tava e chegou até em algum momento a sonhar com acesso, mas não teve. Mas era uma situação, assim. Não era uma situação tão difícil. A situação está muito difícil, né? A diferença que atrapalha, né? 10 pontos, 10 pontos 9 pontos, né? 10 São que podem ser 12, viu, Carlão? Se os dois ganharem então na quer rodada, dizer, 4 vitórias para você pelo menos equilibrar. Teria que virar o turno pelo menos ali, se não fora do G4, né? Com uma vitória para sair, no máximo uma vitória e um empate aí, né? Ó, para completar essa rodada, então daqui a pouquinho, lá no Rei Pelé, jogam CRB e Curitiba. No Oba, amanhã, às 4 horas da tarde, tem Vila Nova contra o Avaí. Na Arena Condá, também amanhã, às 6h30, tem Chapecoense contra o Brusque, é o clássico lá de Santa Catarina. Na Vila Belmiro, na segunda-feira, às 8 da noite, tem Santos e Ituano. E no Germano Krieger, na quarta-feira só, para fechar essa rodada. Que coisa maluca. A rodada, Carlão, ela demora mais de uma semana. Mais de uma semana, ela começou... mais de uma semana não, mas quase isso. Ela começou ontem com o jogo da Ponte, vai terminar na quarta-feira da semana que vem, entre Operário e Goiás, às 9 da noite. O time que precisa saber o que vai acontecer na rodada, para se programar em termos de vitória, empate, às vezes ele tem que esperar 5 dias para saber. Torcedor que sofre. Não, pelo amor de Deus, né? E a gente, porque quando a gente vai fazer... os textos, a transmissão do YouTube, a escala, a gente nunca sabe se a gente põe 15ª, sexta ou sétima, porque tem time que tá pela terceira, o outro tá pela 15ª, Aí você tem que dar o famoso gato, né? Está na posição intermediária, está abaixo da tabela. Exatamente, porque o texto que você escreve hoje, daqui 2 dias, talvez já não valha muita coisa mais, porque muita coisa realmente vai mudar. Carlão, das estreias que o Pintado promoveu hoje, você gostou? Achou que pelo menos deram uma melhora no Guarani? Olha, Pio, estreias discretas, né? Apesar de... Eu acho que esses jogadores vão ser discretos, né? São jogadores, com todo respeito aos profissionais, mas são jogadores comuns, né? Não são jogadores que vão chegar e desequilibrar, assumir um protagonismo. Eu acho difícil com relação a isso. Mas o Salustiano mostrou uma segurança, teve um bom entrosamento com o Léo Santos. O Pacheco defensivamente teve um bom rendimento, ofensivamente não teve lá uma boa apresentação, mas é um cara que pode ajudar. E no meio o Bispo, né, também volantão, combinou bem com o Matheus Bueno. Teve a entrada do Daniel dos Anjos, mas pouco tempo, pouco acrescentou também, substituiu o Caio Dantas, que é um protagonista, mas... São reforços que podem ajudar, mas o protagonismo não vai acontecer. Não são aqueles reforços que o torcedor fala, opa, né, esse pacotão vai ajudar. Pode ajudar. Porém, aquele cara, né, que vai chegar e vai vestir a camisa de titular, vai fazer o Guarani, né, através da qualidade, vai fazer o Guarani sair desta posição, eu acho muito difícil. Mas tiveram um rendimento ok. Rodri, Guarani tem desfalques para o jogo contra o Goiás? Não. Do jogo de hoje para o jogo contra o Goiás, ninguém, quem estava pendurado passou ileso de cartão e ninguém saiu de campo machucado. Então, por isso, o Guarani deve ter aí, pelo menos para o próximo jogo, o Ian Henrique suspenso retorna. A gente fica na expectativa também do departamento médico, porque o Douglas Bacelar, zagueiro, e o Camacho estão entregues ao departamento médico e devem aí, pela expectativa, podem pelo menos entrar num processo de transição ao longo dessa semana. A gente lembra também de jogadores que estão fora aí dos planos do técnico Pintado, como, por exemplo, o Pedro Manuel e também o Diogo Matheus. Esses jogadores também devemos ter notícias em breve de que devem ser negociados. Que coisa o Diogo Matheus, hein, Carlão? Surpreendente, um cara né? Que, não sei, me parecia ter aí a cara do Guarani, chamado uma responsabilidade em alguns momentos, ser um cara que já conhece mais, então talvez nesse momento ajude muito. Será que já tem alguma coisa
com o Pintado vindo de outras épocas? Olha, Pio, realmente eu não sei, porque o Diogo Matheus vai para está na 4ª temporada pelo Guarani. Ano passado foi capitão, né, foi protagonista, fez gols importantes, né? Eu lembro aqui um golaço contra o São Paulo, fez gol em derby, ou seja, é um cara que construiu uma história com a camisa do Guarani, uma história recente. Agora, sobre o dia a dia do Matheus, eu nunca ouvi nada assim, é um cara problemático, é um cara... Não, nunca ouvi, sinceramente nunca ouvi. Agora com esse distanciamento, né, da imprensa com relação aos nossos clubes, a gente não fica sabendo, né, coisas dos bastidores, né, como que é o cara no vestiário, mas por essa história que o Diogo Matheus construiu com a camisa do Guarani, por ter usado a braçadeira no ano passado, no momento em que o Guarani flertou com o acesso, realmente, olhando de fora, sem conhecer o dia a dia do clube e o histórico do jogador nos últimos momentos, eu acho até uma decisão injusta, um posicionamento equivocado. Agora, se a diretoria do Guarani vier à imprensa, né, e falar, aconteceu isso, aquilo, tal, tudo bem, a gente pode até repensar, mas de fora, né, do dia a dia, de fora dessa convivência, eu acho que o Diogo Matheus é um cara que poderia continuar no grupo, poderia continuar ajudando, jogou contra a Ponte, né, numa emergência ali, mas entrou, foi bem, não comprometeu. Realmente me estranha esse posicionamento da diretoria do Guarani em relação ao Diogo Matheus. Adriana Almeida, suas últimas do Bugrão, Dri. Bom, as últimas então é que o Guarani volta da cidade de Novo Horizonte na noite de hoje. Amanhã deve ter aquela famosa folga para depois se preparar, né? A partir de segunda-feira, foco total no Goiás, no Brinco de Ouro. Esse jogo domingo às 16 horas, aquele dia e horário clássico do futebol brasileiro, para quem sabe o Guarani também conseguir uma clássica vitória no estádio Brinco de Ouro. Como nós já dissemos, técnico Pintado não deve ter desfalques com relação a esse jogo, e mais as expectativas dos retornos de Douglas, Bacelar e Camacho, que estão no departamento médico, e também do suspenso hoje, Ian Henrique, que estará liberado. Pio. Valeu, Dri. Bom final de semana. Até a próxima. Obrigada, bom final de semana para vocês também. Forte abraço a todos. Adriana Almeida trazendo todas as informações de Guarani e Novo Horizontino nesse empate do Bugre lá no Jorge Ismael de Biasi, 1-1, Guarani se mantendo na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, trazendo os jogos da Série A do Brasileirão. Já no finalzinho, os dois jogos, o Cruzeiro aumentou com o Matheus Pereira, marcou aos 36 da segunda etapa, o segundo gol contra o Red Bull Bragantino. Cruzeiro já encaminhando a vitória lá na Arena Independência em Belo Horizonte, 2-0 para cima do Touro. Na outra partida aí tudo um pouco indefinido, né? O Bahia pressiona, mas o Cuiabá vai vencendo a equipe por 2-1. Ainda hoje nada. Olha isso aqui, na terça-feira, né, a gente volta a ter os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Lá no Mané Garrincha tem Juventude contra o Atlético Mineiro, Juventude envolvido na Copa do Brasil nesse final de semana. Também na terça-feira, Neoquímica Arena, tem Corinthians contra o Criciúma. Na quarta-feira, lá no Antônio Ascioli, 7 horas da noite, tem o Atlético Goianiense contra o Vasco. No Murumbis, às 8 da noite, tem São Paulo contra o Grêmio. No Newton Santos, tem Botafogo e Palmeiras, talvez esse o jogo da rodada, às 9h30 da noite. Castelão, também às 9h30 da noite, Fortaleza e Vitória. E aí, os dois jogos que ainda não tem data definidas, Internacional e Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense por essa rodada, até por conta de envolvimento dessas duas equipes em Copa Libertadores da América. O Carlão, Botafogo e Palmeiras vai ser o jogo da rodada na quarta-feira, né? Jogaço, prévia também do que vem pela Copa Libertadores. O Botafogo ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro. Muitas pessoas desconfiam do Botafogo em relação ao que aconteceu no ano passado. Mas eu vejo hoje um Botafogo mais calejado, um Botafogo que se preparou para brigar pelas primeiras colocações e que há um investimento. Eu acho que pode ser um time para atrapalhar aí a dinastia de Palmeiras e Flamengo. E quarta-feira um jogaço. Palmeiras é talhado para esse tipo de jogo, né? Muito competitivo e mesmo sendo no Rio de Janeiro não se assusta. Agora, é um Botafogo com capacidade de enfrentar o Palmeiras, de vencer e permanecer na liderança. A última vez confronto entre essas duas equipes lá no Engenhão foi
4x3 foi, né? Tava 3x1 pro Botafogo, o Palmeiras virou. Pênalti pro Botafogo. Aquelas coisas do Botafogo. Isso, aquela coisa do Botafoguinho. Pênalti pra fazer 4x1, ele perde o pênalti. Que o nosso Diegão Alves não nos escute, mas ele também sabe do que o Botafogo é capaz, né? Mas foi um jogo que marcou também a história do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Porque o Palmeiras consegue uma arrancada, o Botafogo se perde completamente, aí o John Textor vai por um outro lado, por um outro caminho, começa a fazer aí denúncias infundadas, ou seja, foi um jogo marcante, né? Marcante pelo aspecto positivo pro Palmeiras e pro Botafogo um jogo traumático, né? Diminui o Bragantino, hein? Mas não vai dar muito tempo de nada, né? Falta pouco. Thiago Borbas marcou... Não, acabou. Ele marcou e acabou a vitória do Cruzeiro 2x1. Só pra gente matar a questão dessa briga lá em cima, Carlão, o Palmeiras me parece que não vem dando bobeira em jogos teoricamente fáceis. O Palmeiras tá atropelando quando joga em casa contra adversários um pouco mais frágeis. O que aconteceu com o Flamengo no meio da semana... Aí preocupa o torcedor do Mengão. O próprio torcedor do Flamengo, ele tem uma gíria, né, entre eles, que ele fala, como que é? O Flamengo Flamengou. Flamengou. Né? O Flamengo, embora ele tenha a individualidade, joga um futebol bonito, é um time que eu paro pra ver, realmente, é gostoso acompanhar o Flamengo. Agora, é um time que em alguns momentos dá alguns vacilos, né? E como vacilou, você não pode em 2 jogos em casa, com todas as possibilidades de somar 6 pontos, você somar um ponto só contra o Cuiabá, empate, né? Contra o Cuiabá e perde pro Fortaleza. Então essa é a diferença do Palmeiras. Embora o Palmeiras não tenha um futebol tão vistoso, estou falando plástica de jogo, beleza de jogo. Eu acho que o Flamengo ainda joga mais bonito que o Palmeiras, só que o Palmeiras compete mais, o Palmeiras é mais firme, o Palmeiras é acostumado e não dá esses vacilos. Palmeiras, se for para vencer o Cuiabá no Allianz, ele vai vencer. Ele vai vencer. O mesmo se aplica contra o Fortaleza. Ele não vai dar essas bobeiras que o Flamengo costuma dar. Então, que o Flamengo tome tento. Porque se o Palmeiras for ao Rio de Janeiro agora, conquistar uma vitória sobre o Botafogo e assumir essa liderança, é um time chato de ser derrotado. É chato, é muito chato. Carlão de Freitas, se aplica a nós também, a mesma coisa que eu falei para Adriano Almeida e Carlos Cabela. São só 6 da tarde ainda, dá Carlão. tempo, né? Apesar do friozinho, né? Mas é gostoso, né? É gostoso. Um sábado e tal. É bom. Vai chegar em casa aqui, umas 6h10, 6h15 já em casa. E outra, né? O domingo inteiro livre. Não precisa ter aquela preocupação do que fazer hoje. E outra, 10 horas, final de Wimbledon. Nossa Senhora! 4 horas, euro. E às 9 Copa América. E hoje tem terceiro lugar também. É gostoso. Que coisa boa. O tênis que você gosta, Pio, eu acho que amanhã é o dia inteiro, né? Começa às 10, né? Começa às 10. Hoje foi a final das meninas. Né? A Pauline perdeu, fiquei chateado. Ela chorando no final. Tá? Só um detalhe. O ingresso mais barato para revenda, Djokovic e Alcaraz amanhã, 10 mil libras. É fácil, é logo ali. Acho que é só padrão Fábio Charles. Só padrão Fábio Charles. Valeu, Carlão. Até a próxima. Valeu, Pedro. Valeu, abraço. Agradecendo a Eduardo Rodrigues, o nosso bolachinha no comando técnico. A gente volta na segunda-feira no CBN Esportes a falar de Ponte Guarani. Valeu, gente. Até. Tchau. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Repórter CBN.
A empresa de energia do grupo JIF dos irmãos Joesley e Wesley Batista fez uma proposta à ANEEL para assumir o controle da Amazonas Energia. O documento da ANBAR foi entregue à agência reguladora do setor em 28 de junho, ou seja, 16 dias depois do governo editar uma medida provisória que salvou o caixa da distribuidora de energia no norte do país. Dívidas da companhia com fornecedores foram transferidas para as contas de luz.